Oi pessoas, muito feliz de você parou nesse vídeo, parou o seu tempo precioso para assistir esse material assim, ó, que vai ser muito rico hoje, que a gente vai falar de vendas. Então se você é vendedor, você trabalha com vendas, você tem uma equipe de venda, você tá no lugar certo, você tá no vídeo certo, tá? Parou certo. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou falar hoje com um cara que entende muito de venda, muito mesmo. E não é a venda, aquela venda do passado, é uma venda moderna, agora, 2023. E ele se atualiza, então entra mês, sai mês, ele está se atualizando, não é aquela venda ultrapassada. Eu vou falar com ele, Wagner Lima. Ele também é formado em gestão comercial, especialista em vendas consultivas. Ele tem experiência em mais de 15 anos, gente, de experiência. Ele é pai da pequena Lívia, tive o prazer de conhecer a filhota linda dele, maravilhosa. Ele também é considerado um dos malucos no Instagram, porque ele traz humor, tá? De venda, né? Ele fala de venda no Instagram dele. Se você ainda não segue ele, daqui a pouco ele vai falar. E ele coloca humor, então é muito divertido e legal assistir os conteúdos deles também no Instagram. E agora já mostrando aqui o nosso convidado de hoje, o fundador aí do Vender uma Arte. Eu já te pergunto, Wagner, como que você descobriu a venda? Como que foi isso, né? Eu sei que você hoje é especialista em venda, mas eu acho que você não começou em venda. Ou não? Como é que foi a tua trajetória? Você falou assim, uau, eu quero trabalhar com vendas. Josito, antes de mais nada, aperte minha mão aqui, porque essa tua abertura foi sensacional. Sabe o que eu vou fazer? Eu até tive essa ideia agora, né? Porque vendedor é assim, vendedor é muito de insight, é enxergar. Sim. Eu tava pensando aqui, você tava me apresentando, eu falei assim, eu acho que eu vou levar ele para me apresentar antes da venda. Então tá o cliente lá, falando, não, só um minutinho, antes de eu me apresentar, eu trouxe um rapaz para me apresentar. Colocar uma cortina. Exato, assim, claro. E abrir assim, você entrando no escritório. Já tem um diferencial, uma apresentação dessa aí. Eu até ia fazer aqui o sonoro, né, da plateia e tudo mais. Eu falei, não, acho que a câmera vai pegar e não vai ficar legal. Josito, muito obrigado. Que bom que a gente tá aqui nesse novo projeto, né, o podcast do Vender uma Arte. É sempre assim, um passinho de cada vez. A gente começou lá no Instagram, a gente tem os treinamentos, a gente tá no YouTube e agora no podcast, que é uma ferramenta, né? É um canal que muitas pessoas consomem, é bacana, porque hoje em dia o que as pessoas não têm? Tempo. Então, o podcast, ele traz isso para as pessoas. Você consegue ter um aprendizado legal do que você gosta, do que você se interessa, dentro do teu carro, indo para o teu trabalho, na academia, escutando. Então, que legal que você está aqui escutando um pouquinho mais sobre vendas, né? E eu quero fazer uma promessa, já, antes da gente começar aqui. Fique à vontade. Porque assim, ó, o assunto vendas, de repente, né, o cidadão vai lá e coloca no podcast, eu quero saber sobre vendas. Então, geralmente, ele já ouviu alguma coisa sobre vendas, ou a pessoa está iniciando, está interessada sobre vendas, mas não é um assunto tão desconhecido assim. Sabe que é importante, mas não é desconhecido. Então, eu quero fazer uma promessa aqui. Hoje a gente vai trazer algo novo. Uma coisa diferente, uma coisa fora do comum, padrão, a famosa cereja do bolo. Que é isso que é o meu intuito trazer e por isso que é o Vender uma Arte, né? A ideia do Vender uma Arte é exatamente essa. Por isso que eu busquei esse nome, porque eu acho assim, Jean, aproveitando, né? Você vê, o vendedor já fala pra cacete. Isso é verdade. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom em determinados pontos da venda. Mas o Vender é uma Arte, eu até faço questão de nesse nosso primeiro episódio aqui, eu explicar até o porquê do nome. Porque é o seguinte, eu acho, Jean, que hoje em dia a gente precisa ter mais artistas. Isso aí não é papo furado, papo filosófico, porque se você for perceber, toda pessoa que se destaca, toda pessoa que faz um bom trabalho dentro do teu segmento, né, dentro do que você se propôs a fazer, essa pessoa começa a ser vista como um artista. Não só aquela pessoa que faz aquilo. E aí você pensa, não, artista quem que é? O cantor? Não é o cantor. Pode ser o confeiteiro. Faz um bolo diferente, faz uma coisa e aquilo agrega valor e ele já não é mais só um confeiteiro. Até por isso que muitas pessoas falam, nossa, você não faz bolo, você faz uma arte. Nossa, você não faz cabelo, você é um artista do cabelo. Então eu acho isso sobre vendas. As pessoas precisam evoluir num tal nível que sejam reconhecidas como artistas. Por isso, vender uma arte. Fechou? Sensacional, muito bem explicado. E aproveitando, não sei qual é a plataforma que você está assistindo esse conteúdo, mas se você está vendo pelo TikTok, né, não esqueça de seguir, dar uma curtida que ajuda muito também. E vai lá na rede vizinha no Instagram, já segue lá, @vender uma arte, você vai ver esse rapaz lindo lá que vai ter muitas dicas pra você, tá bom? E se for ao contrário, mesma coisa. Se tá no Instagram, vai lá no TikTok também. Ah, não tem o TikTok. Baixa, se vire. Baixa lá e segue lá. Tá. Ah, você falou do artista, achei perfeito, né? E todo artista ele tem um talento,
né? Então ele tem que ter aquele talento ali para performar, para estar no palco, para estar na novela, atrás das câmeras, enfim. E hoje o vendedor, Wagner, ele precisa ter um talento, por quê? Eu já ouvi muita gente, eu sou da área de vendas também, e aí tem outro colega lá, enfim, trabalha no administrativo, e a gente fala assim pro colega, poxa, você tem que vir para a área comercial, tem que vir para a área de venda. Não, mas eu não tenho talento, não, meu negócio é ficar atrás do computador, não é vender, não é ir atrás de clientes. Tem que ter o talento ou não hoje para ser um vendedor? Jean, que bom que você me perguntou isso, até no início da nossa conversa, da nossa entrevista, porque a dificuldade de muita gente hoje essa ansiedade, né? Puxa, será que vendas é pra mim? Será que eu nasci pra isso? Aquele medo. Aquele medo. Uhum. Ou às vezes já vive de vendas há um bom tempo e tá desgastado, às vezes não tem esse autoconhecimento. Essa é a palavra que eu acho que define melhor essa tua pergunta. O autoconhecimento. Vamos se valer aqui do nosso garoto Sócrates, né? Então, quando ele fala assim, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os seus deuses. Cara, olha. Sócrates, o pai do conhecimento, então ele traz isso. Então, assim, ó, o autoconhecimento, ele faz muito sentido para quando você chegar nessa fase da vida, será que eu gosto disso? Será que é o talento? Será que eu preciso de mais? Será que eu preciso de evoluir? Então, o que acontece? O que aconteceu na minha vida, que eu gostaria muito de compartilhar, eu acho que vai fazer sentido para várias pessoas aí. Você precisa fazer, em algum momento da tua vida, essa autoanálise. Uhum. Assim, cara, será que eu nasci para isso? E eu fiz isso num passado muito recente, né? Porque até você me perguntou agora há pouco assim, vai, como é que você se encontrou nas vendas, né? Isso. Então, até quando eu parei de jogar futebol, saí ali da escola, do ensino médio, eu falei, não, preciso trabalhar, o que eu vou fazer da vida? Meu amigo, caí num curso de mecânica. Não tem Olha que nada a coisa ver. aleatória. Aleatoriaça. O Wagner fazendo curso de mecânica. Nada a ver com mecânica. Olha eu lá em mecânica. Enfim, mas olha como Deus é bom e olha como as coisas acontecem. Nesse curso de mecânica, né, ele era um curso, né, de formação e tinha um módulozinho ali que a gente tinha algumas aulas com a psicóloga. Nessas aulas com a psicóloga, cara, eu me encontrei, achei o máximo o assunto, o tema que ela falava. E nesse meio tempo, fazendo o curso e querendo alguma coisa, já caí em vendas por necessidade, não por gosto. Já fui vender em loja de shopping, vendedor de tênis. Só que não gostava, tava ali pela grana, pelo dinheiro. E a vida vai nos levando assim. Então, quando eu falo para você sobre o autoconhecimento, é tão legal isso. Comentei de Sócrates, né, que é o pai do conhecimento, mas tem uma outra linha de raciocínio já que eu gosto muito, que é uma parte mais religiosa, né? Tem uma linha de raciocínio que diz assim, que Deus conhece a gente da maneira que a gente é, né? Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele não tá nem aí para o que o mundo te tornou. Isso eu acho muito bacana. Eu me apego muito a essa linha de raciocínio. Porque conforme o tempo vai passando, o mundo vai descendo a lenha na gente, a gente vai se moldando, né, a vida. Mas Deus sabe exatamente as características, os talentos que Ele colocou dentro de você. E eu acho que isso faz todo sentido na hora de você parar e falar, opa, peraí, eu preciso utilizar das ferramentas que eu sou bom, que eu nasci, que eu sou assim. Então, se você for ver, Sócrates fala na filosofia disso, eu trago essa linha também da parte religiosa que fala disso. Eu trago uma linha também da parte das forças de caráter, que diz a mesma coisa. O que seriam as forças de caráter? São as suas características, né? Como as características principais que você tem do seu ser como um todo. Você como é. A característica ali do Jean, o Jean é um cara bem-humorado, o Jean é um cara comunicativo. Então, são essas suas características. Então, se a gente pegar essas 3 linhas de raciocínio, né, filosofia do Sócrates, essa linha religiosa que eu falei sobre que Deus ele vê você como realmente é, e essa linha de raciocínio que da parte da psicologia, que você tem essas suas forças de caráter, você vai entender que todas falam a mesma coisa. Por exemplo, a minha força de caráter, por exemplo, se é um cara que me conhece há um bom tempo, é o humor. Cara, eu sou o Zé Graça, né? Sim. Vira e mexe, converso aqui, converso lá, mas pimba, solta uma piadinha aqui. E eu sempre fui assim. Então, assim, isso é uma coisa que eu não posso esquecer. Isso aí é o famoso enraizado, é o que eu não posso deixar para trás. É o que eu acabei de comentar, que Deus me fez assim, eu não posso esquecer desse Wagner. Mesmo que com o passar do tempo o mundo desça a lei em mim e tente me transformar num cara mais sério, tente me transformar num cara
diferente do que era para ser, eu nunca posso esquecer da minha força de caráter, eu nunca posso esquecer de quem realmente eu sou, dessa parte genuína, porque daí eu vou ter esse autoconhecimento e identificar. Esse serviço é para mim, vendas não é para mim. Uhum. Então eu acredito sim, eu acredito no talento. Eu acredito que a gente nasce com, né, algumas habilidades, né, o talento, e você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver. E até te trago aqui uma outra pergunta já pra gente bater esse papo. Por exemplo, você acha lá que Neymar, Ronaldinho Gaúcho, todos esses jogadores fora da curva, super talentosos, você acredita que eles desenvolveram, né, essa habilidade genial do futebol durante o tempo, ou você acha que eles nasceram com alguma coisa diferente, nasceram com o talento? Olha, eu acho que tem alguma coisa genética ali, para ser bem sincero, abrindo meu coração, acho que nasceram já com algum filho ali, mas se não tivesse um treinamento, né, e uma pós, por exemplo, a gente falou do Neymar agora, você bem citou, o pai dele desde criancinha já tinha um projeto para ele, né? Exato. Então, às vezes a gente tem o talento, mas a gente não desenvolve. Exato. Então, eu acredito nessa linha, né? Exato. E esse é o melhor exemplo que eu posso trazer para você nesse sentido. Porque se você for ver, quantos milhares de jogadores passaram por aí. Mas sim, tem um que desde lá de criancinha, de pequeno, ele se destaca, assim, e lá, desde criancinha, que ele já tem esse destaque, ele não tem todo o treinamento, ele não tem todo o aparato ali que forma o jogador. Mas Correto. ele já se destaca muito, porque isso é uma essência, isso veio dele. Uhum. Então, lá na frente, ele vai despontar. Então, em vendas, funciona igual, na parte artística funciona igual, em todos os segmentos. Por isso que o autoconhecimento é tão importante para o ser humano. Até antes de começar, Jean, essa parte de treinamento de vendas, né, de viver disso, viver de falar de vendas, eu parei e fiz isso. Eu falei assim, puxa vida, será que é isso que eu quero para minha vida? Uhum. Comecei a fazer essa autoanálise. Puxa, olha lá, quando eu estava no colégio, eu me destacava nos trabalhos. Olha, fiz... E até os ganhos que eu tive com isso, sendo assim, tendo essa habilidade um pouco mais desenvolvida. Até tem uma passagem que no colégio teve um trabalho que aconteceu ali pelo ensino médio e acabou que tinha um processo seletivo e eu fui ganhando esse processo, era de apresentar trabalho. Apresentar coisas de meio ambiente. Fui apresentando e fui passando as etapas. Cara, quando eu fui ver, eu tava lá nos finalistas, ganhei uma viagem para Brasília, a gente foi, apresentar o trabalho lá para o pessoal do governo. Cara, uma loucura. E eu tava lá. E daí, então, dentro desse processo de autoconhecimento, eu fui me lembrando dessas coisas. Falei, opa, cara, olha, eu me destacava aqui, me destacava lá. Então, assim, o autoconhecimento eu acho essencial para todo mundo. Independente se você vai trabalhar com vendas ou não, eu acho que você precisa parar, olhar suas habilidades e daí você tocar a tua vida no que realmente você acha que faz sentido. Não é só grana, é viver bem, é viver do que gosta, é fazer sentido para a vida dos outros. Eu acho que é a partir daí que começa o pega. Perfeito. Ó, tomar liberdade, já que você falou do tema de Deus, me permite, né? Eu também acredito em Deus, né? Cada um tem sua crença. Mas quando você vai ser de casa, né? Para você trabalhar na área comercial, com venda ou dar o seu treinamento, né? Eu sei que trabalha com outros, né? Para quem não sabe, o Wagner é empreendedor, né? Trabalha com outras coisas além de dar treinamento. Mas se tem algum procedimento, assim, uma oração, você agradece, você pede... Tem algum momento que você fica, antes de você ligar o teu carro, você fala assim, puta, cara, eu preciso fazer esse procedimento aqui para que o meu dia realmente inicie na área comercial, né? Na área de vendas, né? Você tem alguma coisa que você faz, não? Positivo. Quem não tem, na minha opinião, tá errado. Tá errado. Tá maluco, tem que ter. Fica em casa. Fica em casa, nem sai de casa. Se não for pra ter uma prece, eu acho que essa parte de ritual, Gia, é muito séria, sabe? Eu acho que esses pequenos detalhes fazem a diferença realmente no dia a dia da pessoa. Então, como você falou da crença, eu também tenho a minha. Até a gente acabou de falar sobre o autoconhecimento, sobre a gente saber quem a gente é de verdade e tudo mais. E a minha frase que eu tenho, que você, né, até me comentou, ela faz sentido com isso. Né? Eu tenho uma frase que é a oração de São Francisco, que é um trecho da oração, que ela é assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver tristeza, que eu traga alegria. Que é isso que eu acabei de te comentar, que é a minha força de caráter, que é o humor. Então, independente de onde eu vá, que além de venda, além de dinheiro, de aprendizado, que eu leve alegria para essas pessoas. Então, eu entendendo quem eu sou, eu tenho essa frase. Né? E eu tenho outras, eu também tenho uma oração minha, que eu tenho ali no celular, que é um pouquinho mais longa, que é tudo o que eu espero daquele dia, que eu sempre também, antes de começar o dia, dou uma olhada ali, faço essa oração, e depois ali, encho o peso de ar e lenha. Vamos trabalhar.
Aproveitando que você comentou da palavra humor, né? Eu já tive a oportunidade de assistir os treinamentos do Wagner, acho que umas 4 ou 5 vezes, né? Foi por aí. Foram turmas diferentes, de perfis e empresas diferentes, né? Então, Sim. empresa que material de construção, empresa de outro tipo de ramo. E o humor, ele faz muita diferença, né? E o seu humor, ele é interessante porque, ao mesmo tempo que as pessoas que estão assistindo a sua palestra estão rachando o bico de rir, elas estão aprendendo. E as pessoas, ela têm uma vibração no olhar. Eu tive a oportunidade de ver todos os seus treinamentos. As pessoas, gente, ficam vidradas, assim. Você não vê uma pessoa com sono, uma pessoa... Meia boca, né? E passa muito rápido, né? São 2, 3 horas de treinamento. E a gente sai de lá com aquela motivação. E eu assisti 4 ou 5 vezes. E toda vez que eu vou, eu aprendo mais coisas. E tá entendeu? diferente. E tá diferente. Então é um material sensacional. Então, acho que faz todo sentido. O seu humor faz muita diferença mesmo. Já, eu acho que é por aí, sabe, a coisa, assim, não adianta, até não condiz, né, a gente tem que ser congruente com o que faz, né, então não adianta você ir lá na dentista, né, e chegar lá, ela tá banguela, falar, puxa vida, como assim, né, às vezes você tem que ser congruente com aquilo que você faz. Sim. Então, assim, se eu vendo a ideia de que, né, o conteúdo de vendas é importante para a pessoa e eu tenho, né, esse estilo de passar com alegria, com humor, eu preciso fazer assim. Se eu fugir disso, se eu fugir do meu método, se eu fugir de quem eu sou, não vai ficar legal. Pode até realizar, mas assim, não vai ficar legal pra mim. Eu não vou me sentir bem fazendo. Então, assim, tem gente que se identifica, que acha legal, tem gente que quer uma coisa mais séria, mas eu gosto muito quando as pessoas dão um feedback, nem você falou, puxa vida, cara, pô, passou rápido, o pessoal dando risada, o pessoal se divertindo e aprendendo. Cara, pra mim, esse é o maior pagamento. Legal mesmo. Uma pergunta aqui que... Cara, eu tô pra te perguntar isso faz tempo. As pessoas, elas têm uma interpretação diferente, né? Sobre venda, né? Sobre o que é vender. E eu te pergunto agora, tenho certeza que é dúvida de várias pessoas. O que é vender de verdade? Boa. Cara, Jean, olha que interessante a tua pergunta. Sabe por quê? A forma com que você enxerga o que você faz vai fazer total diferença no teu desempenho. Então, a forma com que o vendedor enxerga o que é vendas vai fazer diferença no desempenho. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa comum aí, amigo, o que é um futebol? Provavelmente ele vai te falar, é um esporte. Se você perguntar para um torcedor fanático, amigo, o que é o futebol? Ele vai te dar uma resposta com certeza mais encorpada. Ah, futebol é isso aí. Se você perguntar para uma pessoa que vive do futebol, né, um jogador, a parte de comissão técnica, ele vai te dar uma resposta às vezes mais encorpada ainda. Então, vender, quando você pergunta para mim o que é vender de verdade, eu tenho 2 linhas de raciocínio sobre o que é vender de verdade. Uma de quem vende e a outra de quem compra. Então vamos lá. Vender de verdade, para quem compra, é um processo de autoconvencimento. Um processo de autoconvencimento. Então no processo tem etapas. E por que autoconvencimento? Porque para quem compra, a venda não existe. Você já viu uma pessoa chegar em casa e falar assim, olha o que me venderam no shopping hoje. Olha, hoje me venderam isso. Não, a pessoa fala assim, olha o que eu comprei. Fechei um bom negócio. A pessoa fala que ela fez. E o vendedor precisa entender isso. Porque para ele, vender é ajudar a pensar. Ponto. Vender é ajudar a pensar. Jean, pensa comigo. Se não existisse a nomenclatura vendedor para a função, qual o nome que a gente poderia dar? Boa pergunta. E até tem esse nome em alguns casos, consultor. Que a pessoa vai lá, faz uma consultoria para aquele profissional, das as devidas informações, né? Para aquela autoridade dar as informações, e daí você tomar a tua decisão. Então, o que é a consultoria? Ele está te ajudando a pensar. É isso, ponto. Então, quando o vendedor entende o que é vender de verdade para ele, que é ajudar a pessoa a chegar numa conclusão. Eu preciso te ajudar, eu não quero te empurrar, eu não quero te influenciar, eu não quero te persuadir. Isso faz parte, isso vai entrar no meio de ajudar a pensar. Mas quando você faz isso de maneira primordial, a venda sai natural. Então, o entendimento do que é vendas para um vendedor faz diferença no desempenho. Isso para mim é vender de verdade. 2 mãos, a de quem compra e a de quem vende.
mantendo o tema das vendas, a gente sabe que as redes sociais hoje é muito fácil, né? A gente consegue ver tudo, né, pelas redes sociais na palma da mão, no ônibus, no carro, no trânsito, enfim, nas férias, qualquer lugar que a gente tiver no mundo, a gente consegue acessar várias informações. E, no meu entendimento, o tema vendas hoje ele está muito popular, né? Você concorda que hoje as pessoas estão falando mais sobre vendas, né? Esse tema de venda está em todo, desde o perfil A, perfil B, perfil C, um idoso, um jovem, enfim. Você acha que realmente está popular? Popularizou muito. E vejo com muito bons olhos isso, cara. Isso é muito bom. Isso assim, agrega para a sociedade, sabe? Eu acho que é até uma parte educativa você falar sobre vendas. Sempre comento isso em uma conversa ou outra, eu falo assim, puxa vida, o tema vendas tinha que estar na escola, né? Assim como o tema finanças, como outros temas importantes no dia a dia, mas assim, vendas eu acho essencial. E a turma, né, com essa situação que você comentou, a internet, a informação chegando muito rápido, esse é um tema que as pessoas estão tomando mais noção, que fala assim, puxa vida, é de extrema importância isso, né? E até culturalmente, eu falo até respectivamente do nosso país, no Brasil, há pouco tempo as pessoas têm esse olhar. Mas, sempre tem um mas, né? Sim. Mas, o que eu sinto, Gê, da turma por aí, sobre vendas, é que assim, é importante, é legal, mas não se aprofunda, sabe? Não vai. O famoso, o querer de verdade, né? Esse querer de verdade... Ele faz o básico. Então, Seria isso, não? Eu acho que é pela facilidade. Então, hoje em dia, a turma é muito cortezinho de podcast, é um treinamentinho ali na internet, é um negocinho ou outro, e é o suficiente. Né? E as pessoas não enxergam que isso realmente, eu sempre falo, vendas é uma ferramenta que vai mudar a vida da pessoa. Caso ela entenda realmente o que é vendas e aplique, pratique, e realmente é a maior habilidade comercial, a maior habilidade profissional que existe. Vendas, se fosse para escolher uma habilidade profissional que você queira ter, vendas. Vendas. Né? Eu costumo dizer assim, não existe uma profissão. Você é médico? Não, primeiro você é vendedor da medicina. Você é padeiro? Não, primeiro você é um vendedor da padaria, da confeitaria. Você precisa ser vendedor do que você faz. Depois fazer bem o que você faz e entregar para o teu cliente. Mas vender antes, né? Então, assim, todo mundo precisa ser vendedor. E as pessoas não levam isso a sério. Eu acho que falta muito o querer, né? Não é a identificação do quão importante é. As pessoas veem, não, é importante. Mas as pessoas querem um mastigado, né? Até por isso que estão acomodadas. Acomodadas. E até o marketing, você é um cara que também manja muito, tá no meio do marketing, sabe que o marketing que sempre existiu, o mais efetivo qualquer, é o marketing do atalho, do fácil, do encurtar caminho. Que imagina se esse podcast aqui fosse assim, venda para qualquer pessoa em qualquer circunstâncias. Já ia bombar. Como assim venda para qualquer pessoa? Venda produto de 5 mil falando apenas 1 minuto com uma pessoa. Nossa, quero aprender. Então, assim, as pessoas querem o fácil, o atalho, o cortar caminho. E a gente sabe que as coisas não são assim. Para se valer do nosso menino Sócrates, mais uma vez que eu lembrei aqui, tem uma passagem muito legal dele. Que é o seguinte, na passagem de Sócrates, ele teve um ensinamento para um aluno, né, para um aprendiz, e ele perguntou para Sócrates, assim, como que eu consigo o conhecimento? Sócrates pegou o cidadão, levou na beira do rio, afundou a cabeça. Puxou quando estava quase afogado. O aluno falou, Sócrates, que ensinamento é esse? Maluco? Ele falou, quando você quiser buscar o ar igual você está querendo buscar o conhecimento, você terá o conhecimento. Olha que exemplo fantástico, hein? Então, caramba. Hoje, como você busca o ar nesse momento, se você tiver essa mesma vontade para buscar o teu conhecimento, aí você terá. Então, isso é o querer de verdade, né? É o famoso incômodo. Então, eu acho que as pessoas são muito acomodadas. Enquanto tiver muito acomodadas, muito tranquila, a pessoa nunca sai. E as pessoas geralmente entram em vendas por causa disso, né? Entra por causa de estar incomodado com alguma coisa ou outra, assim. Então, quando aquele incômodo, ele realmente é grande, a pessoa faz uma mudança. Pensa se essa tua cadeira aí estivesse te cutucando, ruim, ser torto, mas assim, de um jeito impossível. Você fala, não, peraí. Chegou no momento que eu preciso levantar dessa cadeira, eu preciso trocar. Foi o teu ponto. Mas tem gente que é acomodada. Não adianta. Você pode dar todo o material de venda, você pode fazer todo o treinamento. Eu costumo dizer o seguinte, não se ensina ninguém a ter fome. Ponto. Não se ensina ninguém a ter fome. Então, assim, ou a pessoa tem ou não tem. Isso aí vem de fábrica.
Então, quando a pessoa... Boa. Quando Excelente. Quando esse incômodo é alto, a fome bate e a pessoa vai atrás. Aí, vendas é a maior ferramenta para mudar a situação que ela vive. Cara, olha, isso que eu já assisti vários treinamentos seu e aqui tô tendo mais um treinamento, uma aula. Misericórdia de Deus, hein? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei na pergunta anterior sobre vendas, né? Sobre perfis, né? De pessoas, homem, mulher, enfim, de mais idade e menos idade. Hoje vender é para todo mundo ou não? Olha, vender é para todo mundo. Viver de vendas, não. Por quê? A gente falou do autoconhecimento, né? Certo. É essa a linha de raciocínio. Então, assim, vender é essencial não só para você fazer negócio, ganhar dinheiro, não é o famoso toma lá da cá. Não é só para isso, né? Uhum. Então, se você quer viver de vendas, então sim. Então, você precisa se aprofundar. É necessário, é o básico. Agora, o aprendizado de vendas, ele é importante você ter na vida como um todo. Então, eu costumo dizer, vender é humano, já. Então, o que acontece vender humano? Às vezes a pessoa, eu não nasci para isso, não quero, não gosto. Muita gente fala isso, né? Tudo Muita bem. gente. Tá tudo bem, normal. O homem lá em cima colocou, que nem eu tava comentando, um talentinho em cada um e é assim que a roda gira e é assim que o mundo anda. E que bom que é assim. Só que, assim como a gente anda, a gente se alimenta, a gente tem a nossa coordenação motora, a gente tem nossos conhecimentos básicos para viver em harmonia na sociedade, você tem que ter um entendimento que vendas também é básico. Uhum. Porque vender é humano. Você lembra quando a gente era pequeno? Daí a gente queria conquistar alguma coisa com os nossos pais, né? Putz, eu preciso pedir pro meu pai alguma coisa pra minha mãe. E você já sabia que o não era mais fácil do que o sim. O que acontecia? Você criava uma estratégia. Uhum. Então, a criança ou adolescente lá, principalmente para as meninas, né? As meninas querem dormir na casa da amiga. Às vezes é amiga, às vezes não é. Então, olha, esse aí já era uma história, hein? Meninas, olha aí a técnica de vendas. Baixa o volume do podcast. As meninas, eu quero dormir na casa da amiga. Daí sai, puxa, vai ser difícil. O que acontece? Ela cria uma estratégia. Putz, eu não posso pedir de um jeito comum. Eu tenho que chegar devagarzinho, eu tenho que, né, de tarde eu já tenho que lavar a louça, limpar a casa, pro pai e pra mãe já ficar legal. E daí eu tenho que chegar com esse jeitinho, eu vou fazer essa estratégia e pimba, vou conseguir o que eu quero. Então você tá vendo como vender é humano? Você tá vendo como uma pessoa, desde pequeno, ela começa a pensar numa estratégia para conquistar, né, o convencimento do outro, aquilo? Então é isso que eu falo. Às vezes a pessoa chega na fase adulta e como o fácil é ali fazer, às vezes, um trabalho manual, alguma coisa assim, a pessoa não quer ter mais esse desconforto, né? Mas saber vender vai ajudar ela em vários temas da vida. Relacionamento, família, emprego, carreira, tudo. Você tem o entendimento de vendas, com certeza vai mudar a tua vida. Você não precisa se aprofundar, você não precisa viver disso. Que nem eu falei assim, viver de vendas não é para todo mundo. Mas saber vendas, entender o que é vendas, aí sim. Aí vender é humano. Sim. Eu no início aqui do nosso bate-papo, eu falei que você foi campeão de vendas em todas as empresas, companhias que você... Não falo que você teve a felicidade de trabalhar. Eu acho que a empresa teve a felicidade de ter você para trabalhar lá. É isso que eu falo. Amém. Né? E qual que é o segredo, pelo amor de Deus? Esse aqui, ó, deveria ser vendido, esse podcast aqui. Qual é o segredo para você, em 15 anos de profissão, em todas as indústrias, empresas que você trabalhou, você conseguir ser o número 1, não ser o 2, ser o campeão de vendas de cada empresa? Qual o seu segredo? Pessoal, começa a gravar a tela agora. 3, 2, 1, valendo. Jean, vamos para a parte técnica. Primeira coisa. E assim, o que você falou é corretíssimo, né? Vai pingar dinheiro no bolso de muita gente aí se levar a sério. Opa. Primeira coisa, parte técnica, hora do jogo, hora do pega. Prospecção. Encontrar o teu público-alvo, encontrar o teu cliente interessado, encontrar quem deseja o teu produto. Isso vem do teu feeling, vem de você olhar e falar, ali, ó, ali tá meu cliente. Quando você olha pro cliente, você lembra daquela música, você lembra daquela lá, você nasceu pra... porra, essa é boa demais. Sim, essa aí quem não ouviu, essa tá louca. Sim. É isso aí. Quando você olha o cliente e você lembra dessa música, você fala, putz, esse aí nasceu pra mim, essa cliente nasceu pra mim, esse cliente nasceu pra mim. Você vai lá e você constrói ali o teu relacionamento, faz todo o processo de vendas e pimba. Isso é a parte técnica. Mas existe uma parte comportamental que aí, conforme eu acabei de comentar, é igual a fome. Fome não adianta, não se ensina a ter fome. É a parte da alegria,
do entusiasmo, do querer de verdade. Porque chega uma etapa ali, em vendas é cansativo como qualquer trabalho. E a prospecção é a parte mais difícil desse trabalho, com toda certeza. Uhum. Então, se você não tem essa alegria, esse entusiasmo, e o teu cliente não sente isso, né? Eu costumo dizer que em vendas todos os sentidos estão percebidos. Então, se a pessoa não sente isso, fica um pouquinho mais difícil. E quando ela sente isso, ela não compra só o produto, porque ela compra você antes. Uhum. Compra o teu Perfeito. ânimo, compra ali a tua expertise como a autoridade que vende aquele serviço, aquele produto, e dentro do processo, esse caminhar vai ficando mais fácil de fechar lá na frente. Uhum. Então, quanto mais pessoas eu tenho acesso, mais pessoas eu prospecto, mais pessoas eu encanto, que daí vem o vender é uma arte, a Perfeito. probabilidade de fechamento no final, né, é uma conta racional. Quanto mais lá no final. Então, eu acho que essas duas coisas, encontrar, buscar, correr atrás e com ânimo e passando toda a tua autoridade né, eu tenho uma palavra que eu gosto bastante, que é o entusiasmo, né? O sentido da palavra entusiasmo vem do grego e quer dizer possuído por Deus. Então, olha que legal. Às vezes a gente Perfeito. encontra alguém na rua, um amigo, alguma coisa, e você fala, puxa, olha, o cidadão ali tá empolgado, né? 5 da manhã, chegando na empresa, aí tomando café, gesticulando, falando, né? Um cara animado. Então você lembra, essa pessoa tá possuída por Deus. Agora tem gente que, vamos convir, né, Jean? Tem gente que chega naquela nhaca, o cara chega aquela... Então, esse é um tema... O cara chega assim, ó, até curvado, né? Você vê que o cara tá triste. Nossa senhora. Tudo bem, a vida é difícil, né? Bate em todo mundo igual. Mas essa pessoa deve estar possuída por outra coisa. Daí você já se afasta um pouco mais. Mas o entusiasmo, possuído por Deus, e em vendas todos os sentidos são percebidos. As pessoas sentem, né? Isso é energia. E destacar, né? Principalmente a última fala ali, até marquei aqui no meu caderninho, que vai sair cheio hoje, com certeza. É quando o cliente ele compra você. Né? Aí tem várias questões, aparência e tal, mas a questão desde o tom da voz, né? Que eu acredito Total. Então, às vezes, sei lá, eu trabalho com venda de carro, né? Tô dando exemplo aqui. E o cliente vai procurar um carro. Claro que vai procurar um carro, mas faz todo sentido. Achei brilhante o que você falou, que ele compra você primeiro. Desde a postura, né? Que você acabou de citar. Desde a simpatia, um tom de voz e a parte técnica. Que Total. é muito importante, né? Muito importante. Total. Hoje, no teu ramo, nos ramos que você passou, você sempre se atualizava. Sempre. Você nunca... Daí tem aquele tema que a pessoa não fica congelada ali, né? Sempre, não pode Sempre parar se no tempo. atualizava. Sempre. Não pode parar no tempo nunca. Acho que em qualquer segmento, né? Você pode ver até médicos hoje, por exemplo, sempre tem encontros, sempre Uma vida de estudo, né? uma vida de estudo. Sempre mudou alguma coisa no cenário médico ali, uma teoria já não é mais assim, quebra com anos de estudo. Mudou a forma, é diferente. Então, assim, você tem que estar em movimento, né? Eu acho que o grande pega de vendas é isso também. Você me falou assim, Wagner, qual que é o segredo? Onde tá? Eu acho que são várias coisas. Eu dei duas ali, a energia e a parte da prospecção. Se você tem isso, meu amigo, arrisco a dizer que é 50% do caminho. Mas eu gosto de comentar também, na minha época de futebol, tinha uma coisa bem interessante, e olha como a gente aprende com a vida já. Na época de futebol, eu tinha um técnico, que eu me lembro muito bem, a gente tava jogando, jogo difícil ali, precisava ganhar, nosso time no ataque e o outro time fechado, a gente rodando bola, sabe que o gol não sai, os caras estão com os 11 dentro do gol, não vai. E o técnico ficava gritando na beira do campo e batendo palma aqui, ó, movimenta. E a gente rodando a bola, movimentando, até chegar a hora do gol, até conseguir a jogada pra furar a zaga e pima, fazer o gol. E você vê, a gente aprende isso pra vida. Então, assim, como assim movimento? A gente tem que, tá movimentando, sempre em movimento, até encontrar a oportunidade X que aquilo vai dar certo. Então, assim, estar em movimento faz com que as coisas aconteçam. Não é ficar analisando, não, vou esperar um pouco mais que daqui a pouco o cenário muda, eu vou. Não, mas agora espera aí que eu vou analisar mais um pouco. Você já analisou, daí você faz análise da análise, daí quando você está pronto, daí você vai fazer um resumo da análise. Então você nunca está pronto. Então, movimenta, faz, tem a estratégia, tenta de volta. Isso, podemos dizer que aquelas pessoas que estão nos assistindo, que são vendedores, sei lá, de imóveis, de loja física mesmo, esse movimento também é um jeito dele blindar os argumentos contra o produto ou o serviço? Você acha que é importante? Quando o cliente começa a jogar muitos argumentos que talvez não vai levar aquele produto ou serviço, é interessante ele fazer aquele movimento e achar saídas para convencer o cliente a levar, que é o melhor produto para ele? Você concorda ou não? Concordo. Isso entra numa linha de raciocínio das quebras de objeções, né?
Isso é um dos movimentos, vamos dizer assim. Então, assim, ó, ele começa, conforme ele vai fazendo os atendimentos, ele vai percebendo as objeções dos clientes. E o grande hack, a grande pegada, o grande, né, X da questão, tá nessa expertise de já saber o que vai acontecer. E o que acontece quando a gente Está preparado. quando a gente já sabe o que vai acontecer? Você antecipa. Você antecipa. Então, por isso que quando você vai fazer uma apresentação de vendas, né, muitas vezes, porque hoje o mais difícil não é a apresentação de vendas. O mais difícil é você conquistar a atenção do cliente para que ele ouça a sua apresentação de vendas. Então, quando você já está nessa etapa de objeção de venda, de quebra de objeção, o que acontece? Você já sabe muito, porque você já fez, né? Geralmente você não é novo. E se você é novo, você vai pegar essa expertise em poucos clientes. Você já sabe do teu ramo, do teu segmento. Então, você começa a antecipar as objeções para quando chegar nessa hora de negociação, o cliente ter pouquíssimos argumentos ou objeções para negociar com você. Esse é o famoso afunilar para o fechamento, entende? Vai chegar num momento que, sim, óbvio, dependendo do produto, você vai precisar de uma explicação ou de outra, mas é muito legal que você antecipe algumas objeções do teu mercado, porque além, né, de satisfazer o cliente nessa questão de informação, esse cliente vai falar, opa, tô no lugar certo. Esse cara entende do que eu quero. Esse cara sente a minha dor. Porque geralmente é a dor de um cliente, é a dor do outro, é a dor de um grupo, e é por isso que existe você e o teu produto que estão ali para ser vendido. E aí também já pega um gancho, Wagner, da fidelidade, né? Porque se você fizer um atendimento do jeito que você está desenhando aqui para nós, que é o seu atendimento, que eu já, né, conheço o seu profissional, teus cursos, enfim, o cliente volta, né? Volta. Pode ser, ele pode mudar de cidade ou mudar de bairro, ele vai voltar a falar com você, né? Isso é muito legal hoje em dia. E tem muito cliente fiel, né? Muito, né? Muito, muito fiel. Assim, muito falando em todo, né? Agora, Perfeito. Se você falar assim, específico de segmentos, de empresas... Depende. Se você conversar com um vendedor, você fala assim, cara, quantos clientes fiéis você tem? Porque a gente chama o cliente fiel, a gente chama de freguês, né? O que é o freguês? Sabe quando a gente brinca, tá jogando videogame com amigo? Ah, esse aí é meu freguês. Sim. O que quer dizer isso? Cara, é o cara que sempre tá aqui, sempre volta, né? Eu sempre ganho dele, ele, independente do que aconteça, sempre tá aqui comigo. É o freguês, ele não é só o cliente. Então, para você transformar o teu cliente em freguês, também existe um trabalho muito forte em vendas, né? Um trabalho profissional em vendas. E daí essa pessoa vai parar e falar assim, essa pessoa é diferente, esse vendedor, essa vendedora é diferente. Olha isso. E se a gente parar para pensar, Jean, os detalhes fazem a diferença. Por isso que a gente comenta, às vezes, é a cereja do bolo. A cereja do bolo é simples. Às vezes não é nem na parte de venda, porque o cliente ele vira o teu freguês aonde? Quando já existe o relacionamento, né? A venda, já existe o vínculo. Eu sempre costumo dizer, relacionamento gera venda. Venda gera vínculo. E vínculo gera venda recorrente. Então pensa nisso. Relacionamento gera venda, venda gera vínculo e vínculo gera venda recorrente. Então se eu vendi para você, a gente, né, já cria um relacionamento, uma venda. Vendi, existe um vínculo. Né? Desse vínculo vai gerar mais venda, que é a venda recorrente, através de você, de indicação, você mesmo voltar a comprar comigo. Então, construir isso não é fácil. Não é fácil, mas é muito possível e tem os porquês e que muitos vendedores não fazem. Eu vou dar um exemplo simples e bobo aqui de um atendimento que eu acho fantástico e que as pessoas podem utilizar também, mas é só para mostrar o quão simples é. E até para trazer um incômodo nas pessoas, assim, puxa vida, por que eu não faço isso? Olha só, tem uma pizzaria de bairro. Eu peço em casa, às vezes, tá? Bacana, legal. Me atendem super bem, criaram um relacionamento comigo fantástico. Sempre que eu vou lá, eu entro lá, o pessoal me chama pelo nome. Cara, vou com a minha filha lá, o pessoal, né, brinca com ela. É muito legal ser o consumidor de lá. Me sinto muito bem lá. E o que acontece com isso? Cara, não vejo outra pizzaria. Gosto do produto, o atendimento é sensacional, mas olha o detalhe. Um belo dia, né, um dia após a pizza comida, a pizza já estava na geladeira, sempre sobra aquele pedacinho, né, Que gente? é uma delícia, né? Não, sempre sobra aquele pedacinho, Aquela por mais gelada. que... a gente também, né, a gente sabe que vai comer ali a média grande e sempre pede um pouquinho a mais, sempre sobra pro café, né? Essa aí tem que ser, essa é uma estratégia que tá louca. A gente tem que falar no podcast porque Eu acho justo. é popular, justo. é popular. Sim. Então, o que acontece? A pizza já estava lá no dia seguinte e, de repente, meu telefone toca. Ô, seu Wagner, aqui da pizzaria X, tudo bem? Eu falei, opa, quer ver que ganhei né? combo. A gente já pensa, né? Vou chamar o Jean para comer aqui em casa. Seu Wagner, como que foi? Como é que tava a pizza, a massa, os ingredientes? Tava do jeito que você sempre pede? Eu falei, opa, que isso? Até deu engasgado. Eu falei, não, é trote, não existe.
Falei, cara, não, tava tudo bem. E o motoboy? Como que foi a entrega dele? Te entregou bem? Tava bem apresentável? Falei, não, é pegadinha. Não, cadê o Ivolanda? Falei, o Ivolanda vai sair aqui. Eles estão fazendo uma pegadinha comigo. Isso não existe, cara. Uma pizzaria fazer... Jean... Isso foi quanto tempo depois? No dia seguinte. No dia seguinte, pedi a pizza à noite e no dia seguinte, na hora do almoço, eles mandaram. Falei, não, foi tudo bem. Falei, que bom, senhor Wagner. Não, nosso controle de qualidade, agradeço, né, a tua preferência aqui com a nossa pizzaria, né, até mais. Falei, desliguei o telefone, assim... Eu sou maluco por venda, né? Voltei tremendo. Falei, meu Deus, eu sou louco. Falei, cara, que animal. Ganhou uma estrela já, a pizzaria. Jean, olha que coisa simples, Jean. Uma ligação, cara. E não é nada pra eles, né? Não, como empresa. Cara, fideliza a pessoa. Agora eu te digo, muito vendedor que vende apartamento, que vende carro, sei lá, que vende máquina, que vende produtos de maioríssimo valor agregado, às vezes não fazem uma coisa assim. Não existe o pós-venda, né? Às vezes não fazem. Sim. Às vezes não fazem. Ou fazem de uma maneira assim já esperada, não fidelizam, não criam aquele relacionamento, não estão ativos com os clientes. Porque a gente tem que entender o seguinte, já. O que eu vou falar aqui pode ser meio polêmico, pode impactar. Mas além de raciocínio, o nosso ouvinte aí, ele vai entender. Assim como ninguém tá nem aí para vendas, o teu cliente também não tá nem aí pro teu produto. Como assim, né, Wagner? Explique. Como assim? Confundiu tudo aqui agora. Jean, ninguém tá nem aí para vendas. O que as pessoas querem é um resultado de ser um bom vendedor. As pessoas querem grana. Se vendas não desse nada de dinheiro, ninguém tá nem aí para vendas, bicho. Todo mundo ia ali tentar se aprimorar no que realmente rende. Agora não, vendas é bom, é bacana e rende, e eu me identifico com isso, opa, vou por esse caminho. A mesma linha de raciocínio é com o teu cliente. Teu cliente não está nem aí pro teu produto, ele quer o resultado que o teu produto traz para ele. E é isso que muito vendedor não entende, por isso que muito vendedor não vende o benefício, não vende a solução. Se o vendedor sempre pensar assim, cara, o cliente não está nem aí pro meu produto, ele quer a solução. O que esse meu produto vai resultar ou o meu serviço vai resultar na solução? Então sempre pensa isso. Assim como você, vendedor, não está nem aí para vendas, o que você quer é o dinheiro no final do mês, é a comissão, é usufruir com a tua família, é viagem, é carro novo, é mudar de casa. É isso que você quer de verdade. Mas você viu a possibilidade desse ganho em vendas e você gosta de fazer isso. Por isso que é o teu mundo mágico das vendas. Mas você não está nem aí para vendas. E assim como o teu cliente não está nem aí pro teu produto. Vende a solução, vende o benefício. Aí você vai ter resultado. Então, olha, é por aí. Foi sensacional. A linha de raciocínio é por aí. Esse trecho final aqui da sua resposta foi sensacional. Pega esse trecho, você que tá aí sentadinho aí, ou você tá no trânsito ouvindo, pega esse trecho, manda para aquele teu amigo vendedor que tá com dificuldade de bater meta na companhia, que você gosta dele, aquele cara que você gosta, fala assim, puta, eu gosto desse cara. Manda esse trecho que ele acabou de falar, porque é fantástico. Mande para ele, tá? Compartilha para ele lá, tá bom? E fala para ele seguir, claro. Agora vamos falar, você falou aqui da palavra fácil, né? Nunca é fácil, né? Você falou umas duas vezes e a gente fica pensando aqui. E a pergunta é, qual é o maior desafio do vendedor? Puxa vida. Levantar da cama. É o primeiro. É o primeiro. Eu pensei que você ia falar, bater a meta. Bater a meta. Cara, a vida do vendedor, eu brinco com a minha mãe, né? Minha mãe falou assim, nossa, como o povo tá com ansiedade depois da pandemia. Daí minha mãe fala assim, Wagner do céu, a ansiedade tá dando até nos postes. Eu falo, eu concordo, mãe, é verdade. Porque, enfim, a gente sabe que vender não é só entregar a solução. É resolver problema, é resolver bucha. Mas o maior desafio do vendedor, na minha humilde opinião em vendas, é provar pro cliente que não existe o bom, bonito e barato. Não existe bom, bonito e barato. Porque pense bem, Jean, quando você vai comprar alguma coisa, alguém vai, né, consumir alguma coisa, fechar um negócio, o que a pessoa sempre busca? Mesmo ela sabendo de todos os porquês, de como vai funcionar, o cliente se antecipa muitas vezes, né? Hoje tem muita informação. Então a pessoa, ela quer o bom, bonito e barato, ela quer tudo, ela quer o melhor. Ela quer comprar o melhor produto, pelo melhor preço, no menor tempo, com o melhor pós-venda. Ele quer ser o rei da cocada. Entrega rápida. Entrega rápida. Então, qual que é o maior desafio do vendedor na venda? É provar para esse cliente que o bom, bonito e barato, ele não vai achar em lugar nenhum. E essa estratégia do convencimento tem que estar incluso o cliente entender que ele vai levar o ônus e o bônus. Então, o cliente tem que estar feliz também, falar assim, ó, fiz um bom negócio, porque estou convencido que sei que o que eu realmente precisava, esse produto vai me suprir, e aquilo que talvez seria legal,
não vai ter, ou vai ter de uma outra forma, ou chega depois de um período, ou é aquilo... Ponto. O grande desafio da venda é esse, porque se o cliente vai... Você sabe, pensa aí no teu produto, no teu serviço, para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo aí no YouTube, nos canais, pensa no teu produto. Você sabe, sempre... puxa vida, mas o meu produto é mais caro. Não, puxa vida, mas o meu produto ele tem aquela deficiência técnica, falta aquele detalhe que a concorrência tem. Puxa, mas o meu produto, o prazo de entrega. Esse é um tema importante, hein? É o prazo de entrega. Puxa, o meu produto... Então, você sabe o ônus e o bônus, né? O benefício que o teu cliente vai ter e a bucha que ele vai ter que assumir por, entre aspas, comprar o teu produto. Então, nesse convencimento, você entendendo o que realmente o cliente quer, ele vai fazer um bom negócio contigo e quando aparecer, mas você comprou, quando a concorrência, né, vier contrapor isso, não, mas eles não têm isso. Cara, mas eu analisei aqui realmente isso aí eu não preciso. Para mim é efetivo aquilo. Então, o grande desafio do vendedor em negociação é esse. É provar que não existe o bom, bonito e barato. Cara, isso me lembra uma história quando eu trabalhava em telefonia. Manda. Que a gente tinha uma marca de smartphone, linha S lá e tal. E essa marca era muito melhor que um iPhone, né? Em termos de atividade, de função. E aí tinha uma função no celular que era de gesto. Você fazia assim, sem encostar na tela, ele mudava a foto, ele mudava a página do Facebook, você só fazia assim. E aí um dia eu estava oferecendo isso para uma cliente, falei, não, porque, né, convencendo ela de mudar de aparelho, de marca, de iPhone. E ela falou, moço, mas qual o momento que eu vou usar esse negócio de gesto? Tipo, qual a diferença de eu ficar 10 centímetros longe da tela e encostar na tela para fazer o mesmo movimento? E é isso que você acabou de falar. Que às vezes, a concorrência tem o que faz o gesto, mas eu não vou usar o gesto. Puxa, eu quero encostar na tela. Eu gosto de encostar na tela, entendeu? Nunca mais esqueci desse tema. Valor agregado. Sim. Cara, isso em vendas, pra mim, assim, é sensacional, sabe? Você saber qual é o valor agregado real que o teu cliente enxerga, não o que você enxerga. O que ele vai usar de fato. Exatamente. Olha que exemplo magnífico que você deu. Você chegou todo empolgado. Com certeza foi uma das primeiras coisas. Você explicou do celular e você encheu o peito e falou, e olha isso aqui. Vlum! E ela olhou, eu vi que o olho dela não brilhou. Exatamente. O que aconteceu? Aí veio uma frustração. Eu falei assim, como assim? Os engenheiros estudaram anos. Os caras desenvolveram. Teve produção. Teve logística. Teve marketing. Colocaram isso na TV, gastaram milhões. Aí chega na frente do cliente, o cliente não enxerga valor. Exato. Aí que tá o grande X da questão e o grande problema. Será que o teu cliente enxerga o diferencial do teu produto para pagar um pouco a mais? Isso, cara, é muito importante porque às vezes as empresas colocam alguns diferenciais no produto, né? E empurram essa linha de raciocínio no vendedor, mas lá na ponta, para vender isso, soa como, cara, realmente não existe valor, é meio bizarro, assim, sabe? É uma coisa, você sempre tem que, essa diferença de valor. Esse produto custa 1.000, esse custa 2. Beleza. O que vale 1.000 a mais para mim comprar o teu? Não, ele vira aqui. Análise importante. Mas eu não uso isso. Não, mas um dia você pode usar, porque veja bem. Não, um dia eu posso usar, mas se fosse R$100 a mais. Agora pagar 1.000 para uma coisa que eu sei que eu não vou usar, então aí começa a ter as maiores dificuldades. Então, assim, se o teu produto tem um diferencial, estude o público que vai fazer esse diferencial ser pago, entendeu? Pode ser que algum outro cliente que entrasse na loja, você fizesse isso e o cara, meu Deus do céu, ficasse encantado. Sim. Aí que tá, é o estudo do cliente. Depende do cliente. Então já daria para direcionar essa venda para outro tipo de aparelho. Então, assim, essa cliente provavelmente ela prefere economizar e comprar um aparelho que não tem aquela função. E aí você vai entendendo a cliente. Né? Mas gosto existe para tudo, preço existe para tudo. E dinheiro a turma tem. Então é só achar quem paga. Aí, ó, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, eu sei que tem dinheiro, hein? Eu tô sentindo daqui. Não, vou mandar uma vibração aí, ó. Turma, essa semana, prepara, que vai acontecer coisa boa na tua vida. Só pra você estar assistindo esse podcast aqui, escutando, vai dar boa. Faz o seguinte até, depois que assistir, faz uma ação de vendas. Liga pra alguém, incomoda um cliente aí, coloca uma pulguinha atrás da orelha dele.
Sabe aquele cliente que você fala, puxa, aquela venda não vai dar? Nós estamos mandando uma bênção para você nesse momento aqui, né? Uma energia. Amém. Vai, liga lá depois do podcast, fica aqui comigo. E uma coisa importante, né? Importante mesmo. Se você tá gostando, comenta. Nem que for um coraçãozinho, um Faz joinha. um coração, pelo amor de Deus. Porque ajuda muito a entrega desse conteúdo. E às vezes esse conteúdo pode chegar para a pessoa que tá precisando mesmo escutar o que esse profissional, esse especialista em vendas está falando. Então, manda um joinha lá. Enfim, comenta se você tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus. Compartilha, né, Jean? Tem que compartilhar também. A turma tem que compartilhar. O povo compartilha tanta piada o dia inteiro, né? Compartilha. Pegadinha do Silvio Santos, vocês compartilham, né? Compartilha. Não, isso aí não tem jeito. Isso aí não tem como. Risada o dia inteiro. Teve uma situação que eu tive a oportunidade de assistir num dos seus treinamentos, Wagner, que é sobre a questão de criar necessidade. Desenvolver. Que a turma fala muito, né? De criar necessidade no cliente. Isso. Isso aí é até um... Eu vou te falar, Jean, assim, abertamente aqui pra turma. Uma das maiores bobagens que eu vi em vendas. Besteira da besteira da besteira. Jean, criar necessidade do cliente, né? A gente lembra da famosa cena da caneta, lembra? Do Lobo da Wall Street? Venda a caneta. Sim. Aí tem alguns videozinhos no Instagram, cara, aquilo eu acho engraçado. A turma fazendo uma cena ali que o próprio vendedor cria a necessidade do cliente e daí depois ele vende. Daí a turma, nossa senhora, isso aqui é loucura, isso é vender de verdade. Turma, pensa comigo. Necessidade, já, desde os primórdios lá, né? Vamos pensar no ser humano. Quando você tem uma necessidade, você não tá no momento bom. O necessitar não é bom. Então pensa, puxa vida, cara, tô com uma sede do cacete, você precisa de uma água. Então você não tá confortável. Você tá precisando. Puxa, cara, tô aqui verde, tô com uma dor de barriga que, pelo amor de Deus, isso é necessidade. Então, você não tá confortável. Então, assim, ó, o vendedor, ele não tem que criar necessidade alguma. O vendedor ele tem que criar a facilidade para a dor que já existe no cliente. Ele tem que criar uma facilidade de resolver teu problema. Jean, você fala, eu tô com uma sede lascada. Meu Deus, cara, parece que eu tô com uma pedra de sal na garganta aqui. Minha boca parece um maracujá. Cara, falei, Jean, quer saber? Eu tenho uma água aqui, ó. Já tiro. Puxa vida, esse cara resolveu o meu problema. Entende? Então, assim, ó, quando se cria necessidade, mesmo em vendas isso acontece, não tô falando que não existe, tá? Sim. Só que o que você quer com a tua venda, né? Que caminho você quer seguir? Porque quando você cria uma necessidade para fazer depois uma venda em cima dessa necessidade que você mesmo criou, você é visto como um aproveitador. Então, essa questão de gerar necessidade, bicho, a maior besteira que eu vi no mundo. Crie a facilidade para um problema já existente. Aí sim, aí você sai na frente, aí você vai ser visto com bons olhos, aí vai ser extremamente positivo. Então, esquece isso. Cria necessidade para ninguém, não. Pegando o gancho da sua resposta, até marquei uma pergunta aqui. Existe grande dificuldade do vendedor despertar o interesse do cliente para vender o serviço ou produto? Parte mais difícil do processo de vendas. Falo isso com 300% de certeza. Já, hoje em dia, com tecnologia, evolução do mundo, etc e tal, o que acontece? O que as pessoas não têm? Tempo. Ninguém tem tempo para nada. Perfeito. Então, as soluções vão aparecendo, a gente vai começando a otimizar o nosso tempo. Então, eu consigo fazer o café, eu consigo levar as crianças para a escola, eu consigo mandar X e-mails, porque você tem as ferramentas na tua mão, eu consigo mandar mensagem, então o dia vai sendo, entre aspas, mais produtivo nesse sentido de tempo. Então, assim, para você parar o teu cliente, né, tirar a atenção dele do mundo e falar assim, ó, para aqui 10, 20 minutos, meia hora, uma hora para me ouvir, é a maior dificuldade. Porque aí sim, o vendedor ele tem que despertar um interesse muito grande no cliente para ele, no cérebro dele, rapidamente abrir mão de todas as tarefas que ele está tendo no dia e te dar atenção. Então, por isso que o vendedor toma muito não. Então, se o vendedor não tiver uma boa estratégia para tirar a atenção desse cliente da tua rotina, do dia a dia, e ele te ouvir, é mais complicado na fase de prospecção. Vai ser muito mais difícil você agendar visitas ou até mesmo parar no telefone mesmo para o teu cliente te ouvir ele, dependendo da venda que você faça. Às vezes a venda sai direto pelo telefone ou não. Mas assim, para você até agendar uma visita é a mesma coisa. Assim, você tem que ligar, você tem que ali, entre aspas, incomodar, parar o cliente e daí despertar o interesse para ele te agendar a visita. E a melhor maneira de fazer isso, já vai, né? Eu respondo a pergunta e também já dou a solução. Aí, turma. Pô, se não dá um coraçãozinho nesse podcast, se não enviar pra ninguém, é brincadeira, né? A gente resolve o tema de ouro, gente. É só de quando a gente teve a ideia de trazer o Wagner aqui, é pra isso, entendeu? É pra trazer dicas de ouro.
como é que a gente conquista a atenção das pessoas? Pensa, vendedor de seguro, tá tentando vender o seguro. Vendedor de plano funerário. Quando que você acorda, você fala assim, cara, hoje, sabe o que eu queria ver? Um planinho funerário. Cara, queria dar uma olhada, né, nas caixas, pra ver como você é almofadada. Queria pegar uma degradê, uma cor. King, né? Cara, ninguém para pra ver. Cara, hoje, sabe, eu tava querendo ver, cara, sei lá, umas capas de chuva. Agora, eu queria ver uma tenda aqui pra... Não vai ver. Não tem. Então, para vender, você precisa conquistar esse momento de interesse do teu cliente. Como que você faz isso? Através da curiosidade. Jean, imagine a cena. Dona Terezinha tá lá, na hora do almoço, panela no fogo, a criança chorando, o gato brigando com o cachorro, o pau comendo, aquela estraleira tudo. O cachorro avança na criança e a panela de pressão ali. Aí, de repente... tô imaginando que uma confusão turma, já, né? vai montando a cena. De Confusão repente, já. a dona Lourdes liga pra Terezinha. A dona Lourdes liga. Tere, porque é amiga, né? Já vai chamar de Tere. É íntima. É íntima. Já vai o mesmo varal. Vai chamar, Tere, tá tranquila aí? A Tere, olha, Lourdes, tá meio corrido, né? Porque eu gosto, essa vai é assim, né? Você vai dizer que não é assim. Ela fala, tá meio corrido, né? Gente, eu tô rindo aqui. Tô fazendo almoço. Os treinamentos dele, Tô fazendo almoço e tudo mais. A Lourdes fala assim, não, então beleza, que aconteceu uma coisa na rua aqui agora, eu queria te contar, mas depois te ligo. Meu Deus do céu. Não, ela larga tudo, a Terezinha, panela que explode. Não, mas me fale, Lourdes. Não, depois eu ligo. Não, mas fale já. Não, mas você não tá com a panela aí? Não, mas se explodir não dá nada, o telhado a gente faz de volta. Mas é a criança. Não, a criança já mordeu o cachorro. Gatilho da curiosidade. A Lourdinha despertou tanto interesse da Tere ali naquele momento que você vê a atenção dela, que estava totalmente focada para as prioridades do dia, foi colocada de segundo plano, de lado. Então ela pegou e falou, não, eu tô tão curiosa que eu preciso parar do meu dia, que eu preciso ouvir o que ela tem para me falar. Qual que é essa fofoca? Então você pode despertar o interesse do teu cliente para agendar uma visita ou para parar mais 5, 10, 15, 20 minutos no telefone com você através disso. Então... seja sincero com ele, se apresente, né? Tenha uma postura bacana, legal e já coloca o real motivo da ligação e do interesse que você tem e o que você pode, né? Colocar como curiosidade para mudar a vida dele ou para ter um ganho. Rapidamente. Despertando o interesse, ele vai parar depois de te ouvir. Com certeza. Assim como a Tere ouviu a Lourdinha a Tere, o teu cliente vai parar para te ouvir. Cara, são dicas incríveis que a gente está tirando nota aqui. Tô marcando tudo. E agora, uma pergunta muito importante, né? Principalmente para aquela pessoa que está começando agora no ramo de venda, o cara trabalha numa loja de roupa, trabalha numa loja de carro, vende um consórcio, enfim, o cara trabalha numa padaria. Começou agora. O que é, assim, importantíssimo, assim, na hora do vamos ver? O que é importantíssimo para o vendedor? Eu acho que essa pergunta é para aquele cara que está iniciando, assim, sabe? Tá começando agora. Porque o cara que já está há mais tempo, talvez ele já sabe na hora do vamos ver o que ele quer. Mas e o cara começando agora? Bom, é tanta coisa assim que a gente tem para explicar, mas assim, o iniciante em vendas, eu sempre passo assim, porque como já que a turma geralmente treina vendas, né? Ele é contratado, ele encosta do lado de um vendedor mais antigo, e ó, bichão, vai vendo aí, o que ele faz, você faz também, aí ele entende um pouquinho de um produto, entende um pouquinho de alguma coisa, então eu acho extremamente primordial, né? Você vai formar a tua característica como vendedor. Aquele vendedor vai te passar todos os macetes, com certeza vai ser muito bom, muito bacana, vai te ajudar, você vai aprender, mas você desenvolver o teu estilo de vendas. Opa, peraí, como é que é o meu estilo de vendas? Assim como no futebol, como nos esportes, existem as posições dos jogadores e cada um tem um estilo de jogo, né? E dá muita diferença se você pegar um lateral direito, colocar lá na ponta, pegar um atacante e jogar pro meio. Nas vendas também é assim. Então você desenvolve o teu estilo de vendas. Ó, meu estilo de vendas é um estilo dessa maneira. Então eu gosto realmente de pontuar ali para o cliente as características do produto. Detalhes. Exatamente. Então assim, você vai entender, claro, o cliente, que o interessante é você conduzir, mas na hora do pega, na hora do vamos ver ali da negociação, eu já comentei até isso aqui, é a parte da energia, do entusiasmo e da vontade. Você, no caso. Vontade. A pessoa, porque quem sai de casa, pensa comigo, Jean, quem sai de casa, para o tempo, que a gente já falou disso aqui agora, que o tempo é muito precioso. Vai na loja ou liga para você, é prioridade para essa pessoa.
E você tem que entender o seguinte, se ela entrou na tua loja, muito provavelmente ela vai entrar em mais 2, 3, 5, 4, 10. Então pensa nisso, pensa no todo. O vendedor profissional, ele pensa no todo. Então assim, ó, como é que tá a tua imagem? Opa, não, mas como assim, vai? O que tem a ver a minha imagem? Não, mas a minha loja é bonita, a minha loja é grande, a minha loja tem nome. Não interessa. O vendedor, ele compra primeiro, o cliente compra primeiro o vendedor. Então como é que é a tua imagem? Como é que você tá vestido? Como é que é o teu tom de voz? O vendedor profissional pensa tudo nisso. Como é que tá a tua energia? Como é que tá a atenção que você dá pro cliente? Então, essa parte mais humana, sabe? Então, assim, tem segredo? Não, não tem segredo, não tem receita pronta. Desenvolve o teu estilo de vendas. Se prepare em vendas, atenda o cliente ali com ânimo, sorriso, tenha empatia, né? Lembra disso? Carisma, né? Carisma. Então, carisma. O vender é humano. Você pensa, a pessoa, ela tá querendo gastar o dinheiro dela com alguma coisa. E você vai ser a pessoa ali que vai conduzir, vai ajudar ela a tomar aquela decisão, tomar aquela solução. Então, eu acho que nessa parte, é a parte mais humana da coisa. Atendimento, carisma, força de vontade. E isso na hora do vamos ver, que para quem está iniciando, faz toda a diferença. Falando agora um pouquinho ali dos seus treinamentos, a gente comentou no início que o Wagner tem muita facilidade com humor, né? Os treinamentos dele são realmente fantásticos, né? Não assisti uma vez, tive que assistir várias e eu saio de lá rindo mesmo, da barriga chegar a doer. Tem alguma história engraçada sua nesse ramo de venda? Mas uma história sua, engraçada assim que, puta, a pessoa vai falar, não acredito que aconteceu isso. Cara, sempre tem, imagina. Então compartilha com a gente. Anos rodando sempre tem. Porque Ó, eu imagino que deve ter muitas histórias, né? não, tem, mas nossa. Fala uma assim que você fala, É gente, que assim, ó, esse dia foi geralmente as engraçado. histórias de vendas, putz, é resolver problema, poxa, é uma coisa ou outra. Às vezes, dentro de um problema, sai uma coisa engraçada. Mas enfim, mas eu me recordando rápido aqui, essa aqui é boa, porque olha só como são as coisas. Bom, dia a dia de vendas, teve uma época que eu vendia rastreador de carro, beleza? Eu lembro, pô. Eu lembro. Rastreador. Eu comprei dele. Você comprou? Eu comprei da The Link. Não pode falar, agora já falei. Cara, eu não lembro. Eu Comprei, pô. Comprei pra... Puxa vida, cara, eu vendi pra comprei apresentadora aqui. minha primeira moto, gente, olha só. Minha primeira moto. Eu vendi, velho. Eu comprei da The Link. Foram lá instalar dentro da moto lá. Fiquei anos com a moto. Cara, eu vou te falar que não prestava. Mentira, não, pelo amor de Deus. Não funcionava o rastreador, não. Aquela tua nunca funcionou. Não funcionava. Ainda bem que não roubaram. Não, ainda bem que não roubaram. Não. Cara, que loucura, eu não lembrava disso. Comprei. A gente Você vê se só, né, encontrou e tal. Jazito, meu amigo, cliente. Pô, Eu lembro, ficou, que é isso, cara? ficou acho que uns 2, 3 anos a minha moto, o rastreador. Ótimo. Aí eu vendi, daí eu Nessa época, escuta só, olha que engraçado. Aí eu tava lá com meu grandíssimo amigo Eduardo Pombo, vai aqui um abraço pra esse cara. Grande Eduardo, apareça. Traga o pão de cara, queijo. A família dele é sensacional, amigo de anos também. E daí eu tava com ele, né, fazendo as vendas. Daí cara, vamos fazer uma prospecção e tal. Cara, bem no início, eu tinha saído ali até de outras empresas, ali, parte administrativa, eu tava me encontrando em vendas ainda. Vamos fazer uma prospecção, tem uma região tal, cara, não adianta ligar, não é esse o método, não é o público. Eram uns caminhoneiros, cara, que moravam afastadaço, assim, tipo, meio que quase em outra cidade, assim. Então, só que assim, a gente já sabia, já tinha informação privilegiada. A gente já sabia que pra pegar esses caras lá, a gente tinha que chegar muito cedo, porque eles já saíam pra trabalhar com os caminhões, carregar, etc e tal. Então, cara, se não chegar cedo, perdeu. E a gente se preparou esse dia, beleza, foi lá cedo, chegou assim na região onde é que eles moram, os caminhões tudo estacionados. Puxa, já alegria, né, cara? Fazer uma boa, vamos lá. Aquele ânimo, tal, os folderzinhos tudo na mão. E não tem o que fazer. É uma turma mais retirada, mais interior, assim. Tem que chegar, bater palma e vamos ver o que dá. Dito e feito. Cara, a primeira casinha já era cedo mesmo, assim. Tipo, sei lá, 6 da manhã tava batendo na casa do cara. Cedinho. 6 da manhã um cara batendo na tua casa pra vender rastreador. Cara, vocês eram corajosos, hein? Cara, foi lá. Cara, você vê como são as coisas, né? Deus é bom. Eu sempre costumo dizer, cara, Deus gosta dos vendedores. As pessoas não. As pessoas odeiam os vendedores. Mas Deus já basta, né? Deus já basta. Aí, beleza. Batemos na casa do cidadão lá, recebeu a gente, né? Olhou no portão, tudo bem e tal. Conversa. Não, entra, por favor. Tava um frio lascado. Isso é importante salientar. Um frio lascado. 6 horas da manhã. Cara, aquela neblina. Vendendo rastreador, tirou o homem da cama. Não, eu já tava preparadinho pra sair. Né? Mas ele tava lá, não, né? cara, Quentinho no celular e o Wagner batendo palma pra vender rastreador. A beiça aqui, ó, a beiça tudo rachada do frio. Cara, uma nhaca, mas a gente lá vendendo, com o maior ânimo do mundo, eu e o Eduardo Pombo.
O cidadão falou, não, entra aqui, tá, vamos conversar sobre isso. A gente entrou na casinha. Não, senta aqui. Nisso, a esposa do cara tava passando um café ali já, né? Pra ele tomar um café e sair trabalhar. Ah, aceita um café? Puxa vida, a gente, né, por educação, sentado na mesa da pessoa, já incomodou, 6 horas da manhã, pô, toma um café. Não, vamos aceitar. O que é um café, né? O que é um O cafezinho? que é um café? Ah, Gê, agora vem a cereja do bolo. Tem da mais, história. gente, tem mais. Não, agora que é a parte engraçada. Ah. Aí, beleza. Conversa vai, conversa vem. Colocou ali o... Mas só que quando a senhora colocou a xícara de café na mesa, eu percebi que ela era um pouco mais avantajada. Quase um balde. Cara, era uma baitela de uma... É, sabe aquela xícara de sopa? Cara, uma baitela de uma xícara. Eu flagrei. O Eduardo, acho que estava empolgado, não flagrou. E a gente conversando e tururu. Nisso, e você sabe, né, Jean? Porque o grande pega de você fazer ali o café com leite é você colocar primeiro o leite, né? Não sei se você que tá aí assistindo os Eu ouvindo. coloco primeiro, mas tem um porquê não? É Eu que coloco o leite não, primeiro. O leite. Isso. Mas aí que tá. O porquê do leite primeiro? Porquê do leite? Normalmente, né? Não é todo mundo, claro, mas normalmente o pessoal gosta um pouquinho mais clarinho, né? E para você ter esse controle do mais clarinho, é mais fácil você colocar o leite e ir escurecendo com o café. Porque se você erra a mão no café, para você clarear só no leite, bichão, esqueça. Aí que tá. Eu fui na pegada. O leitinho, já vi que a xícara era muito, tururu, barará. Quando eu vi o Eduardo colocando o café dele, ele já começou pelo café, já foi errado. Acho que ele tava empolgado. Ô, Eduardo. Cara, a xícara já era um balde. E ele lotou de café. Eu só pensei comigo, como que esse homem vai contrabalancear esse café com leite dele? E daí eu vi que ele queria balancear com leite, ele entupiu de leite e ficou meio escurinho ainda, mas a xícara chegou na tampa. Cara, E era grande a xícara. um balde. Ah. A conversa já tava quase acabando, não tinha mais assunto e o café pelando. Jean, sabe aquele que você dá aquela bicada primeiro só pra dar aquele arrepio, pra você ver como é que tá? Tem cafeteria que é assim, né? Café pelando, né? Não, meu senhor da glória, só Meu Deus dá do aquela céu. bicada pra sentir o clima. Cara, a gente tomandinho. A conversa já tinha acabado, o clima já tava, então beleza, tal. E o Eduardo, por educação, né, mandou o resto da xícara pra dentro, cara. Era muito café com leite. Cara, e o bicho ficou vermelho na hora. Sabe quando o rosto, pô, um friozão. Você entra ali conversando, você dá uma talagada de café com leite. Mas foi muito engraçado, cara. Eu olhava pra ele, era 6 da manhã essa conversa. Eu acho que ele ficou vermelho até os meio-dia. Coitado. Meio-dia o gente. bicho tava avermelhado. Mas eu Ô, ri Eduardo. Cara, essa história é muito engraçada porque eu ri até hoje. Eu falei assim, Eduardo, aquela vez você errou a mão no café, cara. Eu acho que nós estávamos empolgados e acabou errando a mão. Mas, cara, essa Eduardo, foi demais. você ficou pra história. Você Ficou. ficou pra história. Café com leite foi bom. Eduardo, um abraço pra vocês aí. Comece pelo leite, Eduardo. Comece pelo leite. Tá Leitinho, turma, pegou a dica, né? Ó, pra você balancear ali tem que saber dosar. bom? Wagner, como saber Bora. o time da venda? Cara, Você tem esse controle? o time conte. da venda. Nos conte, na verdade. Janzito, frase que eu sempre uso. Venda é igual um parafuso. Se apertar demais, espana. Repita. Vendas é igual parafuso. Se apertar demais, espana. Se não apertar, cai. Vendas é igual parafuso. Se apertar demais, fantástico. espana. Do espana é fantástico. E Né? se- For muito, né? Exato, se for muito, vai espanar. Perfeito, Se perfeito. você não apertar, cai. Então, o time da venda é exatamente isso aí. Então, mas como que eu consigo o time? Segura aí, bichão, calma aí. Não é receita pronta. Lembra que a gente falou que tudo, né? Todo mundo quer... ninguém tá aí pra semente. Todo mundo quer a árvore pronta. Então, pega a sementinha aqui nesse podcast e começa a trabalhar. O que acontece? Provavelmente você, vendedor, vendedora, já atendeu vários clientes. Então, você já sabe um perfil de público, de comportamento. Você sabe como conduzir a negociação. Então, você já vai estar na frente do seu cliente negociando, porque você, como vendedor, já negociou várias vezes. Todo cliente para você é novo. Então, o time da venda é isso aí. É você muito sentir o cliente. Então, vai de relacionamento, persuasão. É o famoso feeling. Sabe o feeling? Então, através das perguntas e do conhecimento que você vai tendo da necessidade do cliente, você vai entrevistando, você tem aquela fase de diagnóstico, né? A necessidade, o tempo que ele precisa. Baseado nessas informações, você vai saber. Opa, essa venda eu não posso deixar para amanhã, porque se eu deixar para amanhã, eu sei que eu perdi para a concorrência. Então, se for o caso, eu ligo pro cara à noite, meia-noite. Opa, essa não. Essa eu vi, eu entendi a situação, ele só vai comprar o meu produto depois que ele finalizar aquela obra assim, assim, assado. Mas que dia que finalizar a obra? Opa, dia tal, um dia antes eu ligo. Ou
fico em cima, ou mando uma mensagem. Então, esse é o time da venda, sabe? Você entender. É o feeling. Isso você vai construir com o tempo. Mas você vai ter o time baseado nas informações que você já tirou do diagnóstico do cliente. Por isso que é tão importante o vendedor ser um perguntador profissional. Tudo tem um processo, né? Um começo. Processo. Perfeito. Venda é um processo. Venda é totalmente um processo. Perfeito. Tá, a gente está falando hoje do cliente, né? Um cliente, né? Então, o cliente vai lá, né? No caso, eu fui lá, comprei um rastreador com você no passado. E aí também tem o poder da indicação. Porque, cara, principalmente hoje em dia, a gente falando em rede social, muito rápido, né? Quando as pessoas elas reclamam de algum serviço, né? Prestado ou algum produto, é muito fácil reclamar hoje em rede social, né? Mas também é muito fácil indicar, né? Porque todo mundo conhece alguma coisa ou alguém que quer comprar alguma coisa que você comprou e você tem o poder de indicar. Não, mas eu fui lá, comprei com o Wagner, o rastreador, eu comprei com o fulano, o celular tal, ou na loja tal, com o vendedor tal. Qual que é esse poder hoje, Wagner, da indicação? Porque o que acontece? Jean, em vendas, muito se sabe, quem já vive disso, quem não vive, parabéns, aqui eu apresento, vendas é processo. Então, pensa bem, a gente tem um processo de começar, achar o cliente potencial, fazer a prospecção, fazer o diagnóstico, fazer a apresentação, o pitch de vendas, negociar, fechamento, você está vendo que as etapas de vendas são várias. E o que acontece em uma indicação? Simplesmente se pula praticamente todas as etapas, porque essas etapas dependem do relacionamento, da confiança, do passo a passo da venda, até concretizar, o cliente finalizar, passar o cartão. Quando você recebe uma indicação, essa pessoa que indicou, que comprou, geralmente ela é de confiança da outra pessoa. Então acabou, não precisa de mais nada. Eu lembro muito uma vez da minha mãe, sabe essas panelas air fry, né? Fritadeira e tudo mais? Sim. Cara, tem aí hoje por, sei lá, 300 pila. Isso. Tem umas panelinhas, 300, tudo. Era caro, né? E tem a cara, que é da Valita, da Philips, sabe? Sim. Opa, essa é quase milote. Milão. Beleza. Um dia minha mãe falou, isso faz tempo já, né? Falou, acho que eu quero comprar uma dessa. Tava na moda e tal, e a turma já tinha de 300 e tinha essa de 1000. E ela não sabia. E ela foi falar com uma amiga dela, que tinha a da Valita. E ela falou pra minha mãe, falou assim, Sandra, já tive da outra e tive dessa. E realmente é muita diferença. A outra não fica assim, não fica assado, tal. Essa aqui é que vale. Acabou. Acabou. A venda acabou ali. Ela chegou na loja, foi lá, comprou a de 1000, comprou a mais cara, porque uma amiga indicou. Então, assim... O vendedor tirou o pedido. O vendedor tirou o pedido. Então, você pensa no desespero do vendedor que vende de 300, falando mais, igual Chaves, né? Isaz, e veja bem, mas não precisa. Não tem mais argumento. Acabou. Então, olha o quão poderoso é isso, né? A gente sempre comenta sobre a indicação, que diz que um cliente novo, ele custa 7 vezes mais caro do que um cliente que já existe. E é uma das métricas para apontar isso é realmente a recompra, a fidelização, a compra recorrente e também a indicação. Porque, veja bem, tem lá o CAC, né? O famoso custo de aquisição do cliente. Quanto que custa para mim vender para esse cara? Não custou nada. Não custou, claro que custou. Custou um marketing. Como é que ele chegou até você? Custou tempo. Ou você foi visitar? Custou a gasolina. Entendeu? Você ligou quantas vezes? É o plano de celular, é você. Então, assim, existe esse custo. Então, enquanto entra um cliente indicado, esse custo, é isso que eu falei, vai lá embaixo. Ele chega, tira o pedido, compra, porque quem vendeu foi o teu primeiro cliente. Cara, isso é fantástico. Por isso que você vai ver muitos vendedores por aí que falam assim, puxa vida, não tenho tempo de prospectar. Cara, é só indicação, só indicação. Claro que isso é bom, mas a prospecção deve ser feita sempre. Prospecção é plantio. Sabe que na época de telefonia, tinha uma época que eu trabalhava numa loja de varejo onde tinha várias operadoras, né? Eu representava a operadora A e tinha um colega, o B e o C. E, sei lá, a minha operadora, ela te dava lá 7 centavos o minuto, né? Na ligação na época lá, né? 7 centavos o minuto, né? É tão forte é a TIM? É a TIM. Cara, é tão forte essa campanha foi porque você forte. falou, olha só como o marketing é poderosíssimo, né? O marketing é uma etapa de venda, é sensacional. Mas olha como é forte. Você falou essa frase de 7 centavos 7 centavos o minuto. Cara, você já lembrou a operadora? Na hora. Você já sabe quem é que eu tô falando. Na hora. Né?
Na hora. Então, na época, quando a operadora lançou os 7 centavos o minuto, teve uma concorrente do lado, né? A gente trabalhava na mesma loja de varejo, na Ponto Frio na época, né? Nem sei se existe ainda Ponto Frio, acho que existe só a Ponto agora, né? E aí chegava o cliente no balcão ali da TIM, da Claro, da Vivo, e tinha outra operadora que baixou para 6 centavos o minuto. E o vendedor lascava a informação, não, mas aqui é 1 centavo mais barato, você vai poder fazer um cálculo lá, você ficar 10 minutos, você economiza tanto centavo e tal. E eu escutava muito, mas muito. Ah, não, mas a minha vizinha, ela comprou o da TIM, o chip da TIM, ela gosta muito da TIM. Ah, mas o meu pai tem da TIM, comprou, e eles falam que é legal, então, tipo, eu quero comprar da TIM. Mas é mais caro na TIM, é 1 centavo. Não, mas eu vou comprar da TIM. Tipo, era muita gente assim. Porque ouviu falar, algum parente, algum amigo ou colega do trabalho falou, não, o meu é da TIM, o meu funciona bem e tal. Então, por mais que seja mais barato no concorrente, a pessoa levava aquilo que ela ouviu. Que pega muito o que você falou da questão da indicação. Já tá pronta a venda. Tá pronta a venda. Não Independente de preço, assim. Eu escutava muito isso. Muito, muito, muito. Ah, porque meu pai falou que comprou o chip de vocês, eu quero também comprar o chip de vocês. Ah, mas é mais barato ali. Não, mas eu quero o de vocês. Muito, 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 muito. Não, isso é sensacional. Isso aí em vendas, como você começa a estudar, começa a entender, você fala, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar muito nisso aqui. É um campo muito grande, né, Muito Wagner? grande, fidelização. E assim, por que é um campo muito grande, as pessoas têm conhecimento, mas por que pouquíssimas pessoas fazem? Isso é dados, tá? Tem lá, geralmente aí de 10 vendedores, 3 pedem indicação. Por causa que isso é até uma questão psicológica. Os vendedores, eles têm... Pensa, Jean, você passa todo dia prospectando, tomando não para você tomar um sim, e você sabe que esse é o jogo. Mas, naturalmente, você vai ficando calejado. Então você fica assim, puxa, de certa forma, eu vou incomodar novamente, vou pedir, né? Essa história de pedir, de ir até incomodar. Então, nessa história da indicação, às vezes o vendedor vende, concretiza, ele sente que o serviço está finalizado, né? Ele fica até feliz com isso, animado, e ele fala, puxa, que legal, parte para outra. Só que é um momento que a venda pode gerar mais uma venda. Essa é uma linha de raciocínio muito boa. Se você pensar assim que toda venda deve ou pode gerar uma outra venda, bicho, por que não fazer? Se o teu cliente está satisfeito com o teu produto, está satisfeito com o teu atendimento, que mal tem você chegar nele e falar assim, meu amigo, como é que foi o meu atendimento? Você gostou? O produto está satisfeito? Que legal. Deixa eu te perguntar, você teria 3 pessoas no teu perfil aí que utiliza esse produto, que gosta, e tem que ser uns caras bacanas igual você, porque eu gostei de você. Já dá uma moral pro cliente. Assim, não me passa qualquer um, passa uns caras legais igual você. Você tem alguém, uma pessoa para me indicar? Já eu te falo, 99,99999% vai te falar. Esse 0001 que eu falei, eu nem sei se existe. As pessoas vão falar alguém para você, ou 1, ou 2, ou 3. Porque é isso, quem tá satisfeito quer contar. O ser humano é assim, acontece uma coisa boa, quer sair falando. Então, essa pessoa vai te indicar. Numa escala de 0 a 5, uma comunicação boa faz diferença pro vendedor? Tá, eu tenho essa caneca aqui, ela é térmica, isso, aquilo, ela liga na tomada, ela gela, tal, mas se eu não tiver a expertise de ter uma comunicação boa para oferecer esse produto, o cliente vai levar essa caneca? Uma escala de 0 a 5? Escala de 0 a 5. Não vou dar 5 porque ninguém é perfeito, mas de importância, 4,5. Bom. A comunicação, a forma com que você apresenta, é tão importante quanto até o produto, às vezes. Às vezes a apresentação, o jeito que você mostra aquilo, muda a percepção de valor da pessoa sobre aquilo que está sendo apresentado. Pensa nisso, Jean. Olha que bacana, até esse exemplo que eu tive uma vez num shopping. Cara, foi muito legal. Minha esposa parou lá num quiosque, assim, de brinco e tal, né? Então você falou, bom, um quiosque ali, então, né, meio bijuteria, não vai ser aquelas coisas, né? E ela perguntou lá de uma pulseira. Quando eu vi a vendedora, ela já pegou uma luva, colocou a luva na mão, pegou a peça, mostrou. Só aquela atitude, na minha cabeça, no inconsciente, rapidamente, eu falei, opa, aquela pulseira que pra mim, sei lá, valia 100, passou, vai ser milão. Só naquela atitude. Então, a forma que ela estava apresentando, a apresentação foi... fala, opa, para pegar essa peça, ela é de tanto valor que eu, né, não é, vamos dizer que não é tão digna, ou que eu não posso ali pegar com a mão, eu vou pegar para não sujar, porque ela precisa de um carinho a mais. Isso tudo, o teu subconsciente já está pensando assim, ó, o grau de valor subiu. Isso numa apresentação mostrando o produto com a mão. Agora, você imagine o impacto na hora que você comunica.
Na hora que você fala com o cliente, a tua comunicação, como você apresenta, né? Existe um mal do aprendizado. Puxa vida. Por que é um mal do aprendizado? A gente esquece, Gia, de quem que a gente era depois que a gente aprendeu o que sabe hoje. Olha só, hein? Isso é bom, hein? A gente esquece de quem a gente era depois do que a gente aprendeu o que sabe hoje. Por quê? Eu, quando sabia nada de vendas, se alguém chegasse para mim e falasse, pô, é o pitch de vendas, então você faz dessa maneira e tem a técnica de rapport e você veja bem porque tem o funil e é dessa maneira que faz, assim, assim, assado. E agora? Eu ia falar, sim, claro, tá certo. Cheio de termos técnicos, porque a pessoa sabe e como ela sabe, ela gosta de vender para quem sabe também. Então, às vezes, a gente gosta de falar com o nosso colega. Não, eu expliquei para ele da metamorfose, da pílula, do encaixe do microfone, do sexto B com a conexão 7,45,26 do milímetro. Cara, o teu cliente não sabe nada disso. O teu cliente é você quando você não sabia. Então, você nunca pode esquecer disso. O teu cliente é você quando você não sabia. Essa é a maldição do aprendizado. Então, nessa parte de comunicação, na apresentação do teu produto, você tem que identificar qual é a comunicação com o teu cliente. Eu sempre falo, antes de você saber falar inglês, espanhol, italiano, fale a língua do povo. Fale a língua do engenheiro. Fale a língua do pedreiro, do padeiro, da confeiteira, da manicure. Fale a língua de quem você está se comunicando. Isso é uma expertise sensacional. A pessoa vai se identificar com você, ela vai se sentir bem. Ela fala, putz, essa pessoa aqui me apresentou legal. E um detalhe, que você puxou esse assunto, eu gostaria de colocar isso aqui. Às vezes é necessário passar algum termo técnico. Às vezes é necessário você fazer uma explicação mais técnica. E você entendendo qual a pessoa, o grau de entendimento, né? Porque a gente tem que entender o nível que a pessoa tá sobre o que eu vendo. E o grande pulo do gato pro vendedor nessa venda consultiva, que é uma das minhas especialidades, é você aumentar o nível de consciência do cliente. Aos pouquinhos ele vai sabendo mais, ele vai sabendo mais, ele vai sabendo mais, pimba, ele tá pronto para compra. Então o que acontece? Quando você explica alguma coisa técnica, você se coloca numa posição, não de que você sabe tudo e a pessoa, puxa vida, não sei, tá difícil. Você se coloca como um aprendiz do que você está fazendo ainda. Então, eu te apresento um produto, ó, Jean, veja bem essa caneta aqui, ela tem a ponta 0,7, assim. Jean, eu me fiz entender para você? Será que eu te expliquei bem isso aqui? Às vezes eu não consigo explicar tão bem assim. Você não é você que não entendeu, é eu que não consegui explicar. Perfeito. Porque se você não entende, a falha na comunicação é minha. Então, se coloca como responsável por passar a comunicação da maneira correta para o teu cliente. Né? Então, você explica, às vezes, né, no atendimento, a pessoa, funciona assim, assim, assado. Você fica até com vergonha de falar que não entendeu, né? Você vê... Tem cliente que não fala. Daí a pessoa, exato, daí a pessoa fala assim, você entendeu? O que o cliente vai falar? Na escola, quando o professor ensinava, vocês entenderam? Sim, até hoje, tem coisa que não... Tem vários ainda que não entendeu até hoje. E a turma que... Sim. Pessoal, eu me fiz entender nessa explicação? É por aí. A gente sabe que tem muita estratégica, tem muito técnicas hoje de vendas. Qual que é a principal que a gente deve focar? Você fala assim, cara, você tem que focar nessa estratégia, focar nisso aqui. Entre tantas que você ensinou pra gente brilhantemente nessa noite. Jean, dentro de todas essas técnicas, por isso que eu falo, né? Até no início a gente comentou ali, o pessoal não quer a semente, quer a árvore pronta. Então, o que é a técnica? É a receita. É a receita. Então, a receita, supomos que está lá na panificadora e você sempre gostou daquele bolinho gostoso que tua mãe traz no fim da tarde. E um dia a panificadora falou, quer saber? Vamos colocar a receita do bolo na vitrine para as pessoas levar uma copinha e fazer em casa. E tua mãe pega a receita. E é isso que as pessoas querem. Ó, é assim que faz. Mas sabe qual é o grande X da questão? Não é a receita. É o modo de preparo. Por isso que prospecção e gatilhos mentais, para mim, é essencial você dominar. E gatilhos mentais tem um mundo, né? É que, na verdade, gatilhos mentais, né? Até compondo essa explicação que você me perguntou, quais são, vamos dizer, que as técnicas, qual que é o método melhor para mim me aprimorar em vendas, eu falava isso. Prospecção, encontre bastante pessoas. E nessa sua apresentação de vendas, você utilizar esses gatilhos mentais, você entender, até tem relacionamento, tem muita coisa importante, né? Mas eu vou colocar duas aqui que eu acho primordial, assim, você ter uma noção básica, porque vai aumentar esse teu feeling, você tendo essas situações. Porque
que nem você me perguntou, né? A prospecção eu já falei bastante, é super importante, mas você me perguntou dos gatilhos mentais. Eu sempre costumo dizer que o gatilho mental, ele é como humor, né? Eu também gosto bastante de humor e tal, então o que acontece? A gente tá conversando aqui, de repente, pá, eu solto uma piada. É um susto no teu cérebro. Você, né? A tua reação é dar risada, é sorrir. Você não tava esperando aquilo. O gatilho mental é a mesma coisa. Só que o gatilho mental, muitas das vezes, ele não tem uma reação imediata. A pessoa não dá risada, mas não quer dizer que ele não foi efetivo. Então você coloca ali um gatilho mental de escassez, né? Ah, olha, tem esse produto aqui, assim, assim, assado, é muito bom, a pessoa está interessada, só que eu preciso te avisar, dá uma olhada aqui no meu sistema. Você abre lá para o cliente e pimba, eu só tenho mais um. Eu tenho uma rede de 5 lojas, muito provavelmente amanhã ele já vai estar vendido. Então, se você gostou, se faz sentido para você, é muito bacana, eu falo para você, compre agora. Senão, então é escassez, vai acabar. Então é uma oportunidade. Então é um gatilho que você coloca. O gatilho da curiosidade, a gente falou da dona Lourdinha. Então, assim, tem o gatilho da reciprocidade, né? As pessoas sempre querem. É muito difícil alguém não ser recíproco com o outro, né? Quando você faz alguma coisa, você tem esse senso, essa vontade de devolver, né? Lembra quando a mãe, a gente levava o bolo lá pra vizinha, na Tupperware? Lembra a Tupperware? O plastiquinho lá. Plastiquinho, Tupperware tem que ter em casa. Tem que devolver, hein? E tem um armário dentro de casa que é só de Tupperware. E é um armário gigante. Toda casa tem, né? Não existe. No Brasil, turma, não existe uma casa que tem um armário que não tá cheio de Tupperware. Isso se me mostrar uma casa, eu largo mão. Tem que ter. E se a casa não tem, tá errada a casa. A casa que tá errada. A dona da casa. A dona da casa tá errada. E o que acontece quando a mãe dava o bolinho pra gente levar lá na vizinha e tudo mais? Não, ao contrário, a vizinha dava o bolo pra gente, com a Tupperwarezinha dela. Quando a gente ia devolver a Tupperware, o que a mãe falava? Pelo amor de Deus, não devolva vazia. Vazia? Não devolva vazia, porque é um sinal de educação, tem que ser recíproco. Pô, se a pessoa te deu uma coisa, devolve cheia. Devolve com alguma coisa. Você passa na rua, coisa simples, a pessoa... Aqui em Curitiba é diferente, só aqui em Curitiba que não encaixa isso. Você passa na rua, você dá um simples sorriso pra pessoa, bom dia. Cara, pode ser a pessoa mais brocochô do mundo. Se ela viu você, alguma coisa, é difícil ela não ser recíproca e te dar o bom dia. Isso é reciprocidade. Tem o gatilho do compromisso. Eu já gosto de falar, já vou me empolgando. Olha que engraçada essa história, Jean. Gatilho do compromisso, pessoal. Faça com o seu cliente, se comprometa com você em alguma determinada etapa da venda. Estava eu no shopping, fui buscar o meu lanche lá no restaurante que eu comprei, ok? O shopping estava lotado. Eu já tinha pego uma mesa e tinha um cidadão na mesa do lado. Ou seja, qual que era o meu medo? Sair para buscar o lanche e perder a mesa. E aí? E acontece muito, né? Acontece muito. Então, isso é uma estratégia que você tem que ser ligeiro ali. O que eu fiz e que todo mundo faz? Falei para a pessoa do lado. Amigo, você dá uma olhadinha na mesa aqui para mim, só para mim buscar meu lanche? Beleza. Ele se comprometeu comigo que ia cuidar da minha mesa. Jean de Deus. Fui buscar meu lanche. Quando eu voltei, o pau tava comendo do lado da minha mesa. Porque veio uma pessoa que viu a mesa vazia e queria... Não, porque como assim? E o cara tava defendendo a minha mesa como se eu fosse irmão. Com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Não, o cara tava chacoalhando a coca dele. Não, porque o rapaz só foi ali... Não, a mesa é do rapaz. E eu cheguei assustado, assim, ó. Não, como assim? Não existe segurar a mesa. O cara falando, amigo, não, tá aqui, ó. Eu tô nessa mesa, só fui buscar, que isso. Deu aquela apaziguada. Mas o cara defendeu a minha mesa como se fosse a vida dele. Esse cara eu quero ser amigo dele. Porque eu coloquei o gatilho do compromisso. Ele se comprometeu comigo. Então, existem essas coisas na venda que se o vendedor entende e ele começa a utilizar isso, naturalmente até sai. Quando você tá ali na batalha, no dia a dia... você consegue ter mais efetividade nas vendas. Fantástico. Isso é humano. Isso é humano, pessoal. Fantástico. Vamos falar um pouquinho de dificuldade. Entre todas essas etapas da venda, qual que você entende que tenha mais dificuldade? Você fala assim, puta, esse ponto aqui é difícil mesmo. Muito difícil. Falei 1, 2 vezes aqui sobre os benefícios, mas é a prospecção. Total. Trazer gente. Trazer pessoas novas, marcar reunião, despertar o interesse. Hoje a gente tem, é muito forte o marketing, né? Então, cara, a publicidade traz muitos clientes, é muito bom, tem Instagram, tudo. Mas você fazer esse contato direcionado à pessoa, o vendedor realmente cativar, fazer esse trabalho do zero, é a parte mais difícil. Todos os vendedores, se você for fazer uma entrevista, é unânime a parte, porque... o bom, o gostoso da venda ali, o prazeroso, além da comissão, é claro. Importante.
Pensa bem, Jean. O vendedor é calejado de não. Quando alguém fala um sim, nossa senhora, é sorriso no rosto. Dessa pessoa se interessou. Aí você se sente bem, você chega energizado, você, puxa, achei um interessado, vou lá dar o meu mar. Aí a negociação vai andar, a negociação é o bom da coisa, é o legal. Aí caminha. É encaminha, porque você tá com aquela esperança, fala, vai fechar. Não, o vendedor começa a negociação, ele sai da primeira visita, ele fala que vai dar, ele já tá calculando a comissão dele. Então, o começo é difícil, mas o começo é o grande diferencial pro final dar certo. Por isso que é o funil de vendas, né? Quanto mais pessoas, o teu público-alvo, claro, né? Pessoas dentro do perfil do que você vende, entrar pelo funil, a probabilidade de saída lá vai ser maior ainda. Por isso que é muito frustrante a gente não saber desenhar essa persona do cliente, né? Esse personagem. Poxa, eu vendo peruca, vou vender lá pros cabeludos? Não vou, pô, cadê os careca aí? Não, ali tem um carequinha. Vai, direciona pelas características do teu produto, que a probabilidade de venda vai ser maior. Venda é isso. A expertise do vendedor é essa. Probabilidade, possibilidade. Tudo que é probabilidade é 50% acima. Tudo que é possibilidade, 50% abaixo. É possível que um menino lá de 14 anos faça o treinamento de vendas? Não, é possível. Mas qual que é a probabilidade? Não, a probabilidade é que uma pessoa, em média de 30 a 45 anos, faça o treinamento, porque esse é o meu cliente potencial. A minha promessa de venda, o meu anúncio é para essas pessoas que querem vender mais, porque têm ambição na vida, porque estão construindo família e tal. Eu desenhei essa persona. Então, a minha probabilidade de venda, onde eu vou dedicar o maior tempo dos meus esforços, vai ser para essa pessoa. Mas existe a possibilidade do aleatório escolher outras pessoas. Fantástico! Foi uma alegria falar com você nessa noite, aqui na nossa linda Curitiba. E, já que estamos finalizando essa noite, eu quero que você deixe uma mensagem assim para finalizar para todo mundo que é vendedor, vendedora, aquele cara que é gerente de venda, aquele cara que é supervisor, enfim, todo mundo aí do ramo de venda que está assistindo você. Qual é a mensagem que você deixa essa noite para nós, Wagner? Olha a responsa. Olha a responsa. Olha aí, a pessoa já tá gravando tela de celular já. Não, tem que... Pega a caneta aí, turma. Jean, cara, papo sério agora, sabe? Eu acho muito importante essa história de você ter ali um mantra, uma frase ou alguma coisa, porque é natural, né? Como eu falei no início do podcast, que a vida estapeia a gente, né? Então a gente vai se tornando uma coisa e sempre é bom ter alguma coisa sempre para se lembrar. Então, se fosse para deixar uma frase, eu costumo dizer que vendas é uma ferramenta, um pedaço da nossa vida, mas não é ela como um todo. É uma coisa muito importante que vai fazer a gente ter vários benefícios, mas não é a vida como um todo. Então, eu deixo aqui pro pessoal, pra galera que, né, deu essa audiência pra gente, que escutou, que buscou, a seguinte frase: o seu futuro já existe. Vá buscá-lo. Eu gosto bastante dessa frase porque no início desse podcast, no início da nossa conversa, a gente conversou sobre o talento, como eu me encontrei em vendas e tudo mais. E existe um episódio na minha vida que mudou realmente a rota e me estimulou a fazer isso que eu faço hoje, que é os treinamentos. Eu sempre tive, puxa, cara, aquela chama, aquela vontade ali de... Cara, eu queria fazer isso da vida, mas aquele vai não vai. Nunca teve aquele estalo. Falou, não, é isso. Me achei, meu autoconhecimento, agora vai ou racha. E o que aconteceu nesse episódio da minha vida? Estava eu em uma missa e um dia o padre lá fez uma explicação, dando um resumo sobre os nossos medos. Ele falou que o maior medo do ser humano seria no seu último dia da vida, quando ele encontraria quem ele era para ter sido. Já isso faz, cara, sei lá, uns 5 anos, faz muito tempo atrás. Eu nunca mais me esqueci disso. E nesse dia, eu falei, cara, eu fiz essa reflexão. Eu falei assim, ó, imagine só, Jean, você, no último teu dia da Terra, você se encontrar com o dia que era para ter sido. Por isso que eu falei lá que Deus, ele conhece a gente da forma como a gente foi criado. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Então, essa tua essência, essa tua característica, você tem que utilizar para se evoluir na vida. E quando chegar no final da vida... Se isso acontecer, vai ser muito satisfatório você se encontrar com o Jean que era para ter sido, eu me encontrar com o Wagner que era para ter sido. Então comecei a pensar nisso. Puxa Fantástico, vida. de arrepiar. Cara, eu quero muito ser um treinador de vendas, eu quero muito passar
essa expertise para as pessoas, eu gosto disso, eu acho que isso faz a diferença na vida das pessoas, não é só dinheiro. Claro. Então imagine se eu chego no final da vida, Deus me deu esse talento, me deu esse potencial e eu não fiz. E eu me encontro com essa pessoa e essa pessoa fala, ó, você era para ter sido isso. Cara, seria angustiante. Então eu falei assim, ó, a vida é muito curta e eu não posso perder tempo. E eu quero ter satisfação de me encontrar com o Wagner, que eu era para ter sido nesse meu último dia. Então, por isso que eu faço o que eu faço e por isso que eu deixo essa frase aqui, que o teu futuro já existe. Vai encontrá-lo. Reflexão forte e finalizou com chave de ouro, hein? Isso aí, pra mim, sensacional, hein? coração mesmo. Wagner, eu agradeço imensamente sua participação Meu aqui. amigo. Amém. Nos vemos nas redes sociais. E vamos deixar pra turma, já registrado aqui, segue lá, Venderam uma Arte Oficial, tem no YouTube também, Venderam uma Arte Oficial. Tem no TikTok também. Tem no TikTok também. Pessoal, segue, sempre tô postando os vídeos, sempre tem o conteúdo lá. Manda pergunta na caixinha lá de pergunta quando tiver a oportunidade. E para você que é empresário, independente do tamanho da tua equipe, lembra disso, independente do tamanho da tua equipe, independente do que você venda ou faça atendimento, para você evoluir a tua empresa, você precisa de pessoas. E quanto mais habilidade desenvolvida dessas pessoas, elas forem, a tua empresa vai crescer. Isso é a coisa mais certa que existe dentro do mundo das corporações. As grandes corporações, as grandes empresas têm um orçamento destinado para isso, porque sabem que isso traz resultado. Então, Sim. às vezes, você traz lá o teu funcionário, você contrata ele pela habilidade que ele tem para exercer aquela função, beleza, isso é uma coisa, ok, ele vai resolver o problema ali. Só que, qual é o nível desse funcionário cultural, educacional, entendimento sobre a vida? Então, é preciso que você dê isso a ele, para você desenvolver as pessoas e evoluir. E nessa parte, humana, vendas, fala comigo. Manda lá no Instagram, a gente marca uma visita, uma reunião, independente da cidade, estado, só se for ali, né, fora do Brasilzão, que a gente faz uma cotação numa passagem aérea, a gente vai. A gente dá um jeito. Maravilha? Independente da empresa. Conversa e vamos fazer um treinamento para evoluir. Falando em Instagram, não vou dar o spoiler, mas tem um vídeo muito legal que eu gosto do teu Instagram, que é quando você estava, ele comenta que ele posta as coisas quase todo dia, enfim, ele posta as coisas do que acontece no dia a dia dele. Então teve um episódio que ele estava passando se não me engano, na Vitor Ferreira do Amaral, na Avenida, aqui sim. Em Curitiba, ele encontrou uma repórter, se não me engano, da CNN, e ele tirou um insight muito legal sobre o cameraman. Se você quer ver esse vídeo, entra lá na página dele, porque eu acho fantástico aquele vídeo, um ensinamento. Tem esse vídeo. Fantástico mesmo. Tem esse cara, vídeo legal da mesmo. evolução, né? Da troca de funções. Quanto mais o mundo evolui, cara, mais vai perdendo. O raciocínio é muito legal. Mais vai perdendo as funções, isso está no nosso dia a dia e as coisas vão mudando. E a única ferramenta que vai ficar é quem domina o aprendizado de vendas. Quem tem isso vai se destacar. Continua. E vender é uma arte e os artistas ganham bem, ganham alto porque tem valor. Maravilha, meus amigos. Gente, obrigado você que assistiu e até a próxima. Valeu.